Estamos aí. Muito bom te ver, Vitinho. Porra, prazer é meu. Cara, Alegria. então, eu te chamei para vir aqui hoje, porque eu e meu amigo Eric, a gente está começando esse projeto, a gente vai convidar pessoas, elas vão trazer, enfim, a gente não tem nenhum público específico, a gente quer conversar com pessoas que são interessantes, que a gente acha que podem trazer valor para a conversa, para que a gente possa levar mais informação, educação, no sentido para todo mundo que eu acho que está precisando, né? A gente tem uma leva tão grande de conteúdo por conteúdo que, na minha opinião, é legal, é entretenimento, mas eu acho que conteúdo é uma ferramenta muito poderosa, assim, no geral, para a gente transformar a nossa vida mesmo. Eu acho que eu sou efeito disso também, né? Trabalho na área de conteúdo já há pelo menos 9 anos agora, já estou nessa há muitos anos. E recentemente, bem recentemente, eu dei de cara com você no Instagram. Eu, caralho, que massa, velho. Que massa. Fiquei até arrepiado na hora assim, caralho, que massa, velho. Olha o O cara Vitinho aí. tá fazendo uma parada massa, velho. Vou chamar ele, vamos gravar um podcast com ele. Aí, velho, eu vi também que sua vida mudou. Muito, tem 2 filhos lindos, tá casado. A vida tá toda Antonella, encaminhada. Felipe, quando você vê 2 filhos ali. Nossa, velho, caralho. Realmente, filho muda a nossa vida pra sempre, né, velho? Você sabe bem disso, né? Sim. Como é que tá? Porque a minha mudou, a tua também mudou, que eu sei. Sim, mudou muito. Mas então, fala pra gente um pouquinho mais sobre você, sua trajetória, da onde você saiu, sua formação, onde você começou a trabalhar. Show. Por que finanças? Por Show. que você saiu também nessa empreitada de querer educar as pessoas? Boa. Legal. Perfeito. Primeiro, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, cara, pelo projeto. Sério, fico muito feliz mesmo. Da mesma forma que você viu lá e ficou surpreso, para mim também é recíproco a felicidade, entendeu? Fico, cara, muito honrado de estar aqui com vocês, de verdade. Mas vamos lá. Eu, cara, tava conversando com o Eric, porque a minha família, todo mundo, eu acho que eu sou o único da minha família que não é servidor público. Aqui em Brasília a gente tem isso, né? Tipo, servidor público, cara, é o caminho das pedras para você ter uma vida tranquila. É o caminho. É o caminho. único caminho. Brasília é serviço público, acabou. Brasília é serviço público. Sim. Então, minha família, todo mundo, servidor público, a galera veio do Rio para cá para assumir cargos no serviço público. Uhum. E isso sempre foi uma coisa que, para mim, era meio que dito que eu iria seguir também, sabe? Mas a minha família, eu vou até falar um pouco, uma analogia com um livro que é Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro de finanças famosíssimo no mundo aí. Eu tive um vô rico e um vô pobre, mas já eu conto um pouquinho mais sobre eles. Mas eu tenho um avô que, na verdade, ele é meu avô drasto. Que ele casou com minha avó, minha avó e meu avô se separaram, paternos, e depois minha avó se casou novamente. Só que ela casou antes mesmo de eu ter nascido. Okay. Então, cara, ele é meu avô drasto, mas ele sempre foi meu avô. Sim. Desde que eu nasci, eles já estavam juntos. E pra mim é meu avô, não tem outra conversa. E ele tinha fazenda. E eu amava aquilo ali. E amo. Eu amo agronegócio. Então, pra mim, cara, até o ensino médio ali, na minha cabeça eu estava decidido, que eu ia fazer agronomia e zootecnia. Eu ia fazer os dois, porque eu queria trabalhar com agronegócio. E bicho? E bicho, adoro. Meu avô era pecuarista, amava, queria aquilo ali pra mim, sabe? Como um sonho de vida. E aí meu avô virou pra mim e falou... isso foi, cara, uma das grandes lições que eu tive na minha vida, porque meu avô foi um grande coach pra mim, assim, sabe? Ele foi uma pessoa que me influenciou muito. A gente tá aqui hoje, tem muito por causa dele, sabe? Mas ele falou pra mim o seguinte, falou, Vitor, não é porque você quer trabalhar e ter uma fazenda que você precisa fazer zootecnia. Da mesma forma que não é porque, vamos supor, você gosta de academia e gosta de se exercitar, você quer ter uma academia, que você precisa fazer educação física. Você tem que entender de números, você tem que entender de negócio, você tem que entender de contabilidade. Então, não necessariamente você precisa, para ter um hospital, ser médico. Você precisa, para gerir negócio, para gerar receita e tudo, você precisa entender de como que aquele mercado funciona, como que você pode ser um bom empresário. E aí coincidiu de, nessa época, estar abrindo a engenharia de produção aqui em Brasília. A engenharia de produção ela é famosa no Brasil, aí, principalmente em São Paulo. Foi no primeiro ano de UNB, então. Primeiro ano de Universidade de Brasília, que abriu, eu entrei na segunda turma.
na verdade. Aí eu falei, pô, vô, beleza, vamos entender um pouquinho. E o meu avô, ele fundou o primeiro clube de investimentos do Brasil. E clube de investimento é só bolsa de valores, só renda variável. Na época pregão, então, né? Totalmente, aquela loucura de telefone e tal. Os dividendos, cara, na época era destacado, assim, você distribuía para as pessoas, para os cotistas. Então era uma loucura. Ele tem Meu avô já faleceu, ele faleceu em 2019, mas ele tinha um quadro na parede lá no apartamento dele do Rio de Janeiro, que ele enquadrou um tablete de vários dividendos, assim, sabe? Então, assim, Legal. isso é de 1960 e bolinha. Ele fundou o primeiro clube de investimentos do Brasil. A gestora dele, que hoje eu sou sócio, é a gestora mais antiga do Brasil. E então eu sou a terceira geração de gestores da família, digamos, é mais ou menos por aí. Mas o meu avô falou da engenharia de produção porque é a engenharia mais voltada para a parte econômica. Certo. Não que ele falasse assim, você vai para lá porque você vai trabalhar com isso. Eu não tinha dito isso claramente para mim, sabe? Mas ele falou, cara, é uma engenharia que vai te dar amplitude, você vai poder atuar em várias áreas e vai te dar uma base econômica para, independente do que você queira fazer, você poder ter aí, cara, fluxo de caixa, contabilidade, economia, negócios, enfim. Eu falei, porra, beleza, vamos conhecer. E aí eu fui para o Rio para conhecer os outros familiares dele, sobrinho dele, que é hoje o sócio majoritário da gestora, que é um cara renomeado aí no mercado, porque ele é engenheiro de produção. Então fui para lá para conversar com ele e com os dois filhos dele, que também são engenheiros de produção. Aí fui lá e perguntei, e aí, de qual é esse negócio aí? Como é que funciona? O que vocês fazem? Tudo. E eles me apresentaram. Eu falei, porra, legal. Faz sentido o que o meu avô falou, faz sentido o que eu escutei aqui, vou botar esse negócio. Aí botei, passei na Universidade de Brasília e fiz engenharia de produção. Depois eu morei um tempo na Inglaterra, não sei nem se você sabe disso ou não. Né? Fiz Ciência Sem Fronteiras. E lá eu consegui aproveitar uns créditos daqui e complementar com os créditos de lá. E eu fiz um estágio lá. Eu consegui me graduar em engenharia de manufatura lá. Eu tenho um diploma de lá. Você e quando eu voltei, fazer dupla formação, então. consegui dupla formação. Porra. Engenharia de produção e engenharia de manufatura. E quando eu voltei, me especializei em engenharia econômica, tá? Que é a engenharia mais voltada para atuar nesse mercado. Em otimização de carteira de investimentos, em ver onde que a pessoa quer investir para ter o melhor retorno, para atingir os objetivos e por aí vai. E isso é uma formação? É uma especialização. Uma especialização. Então você especialização. Fez um MBA. Exatamente. E aí, assim, tudo isso foi sendo direcionado. O engraçado é que, quando eu entrei em engenharia de produção, eu não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar. Sabia que era amplo e sabia que, eu podia atuar em várias áreas. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu quero, até me formar, eu quero passar por um estágio em uma indústria, eu quero passar por um estágio em alguma consultoria e eu quero passar por um estágio em alguma corretora ou alguma empresa do mercado financeiro. E o engraçado foi que eu realmente fiz um estágio em uma indústria, eu trabalhei na Coca-Cola. Realmente eu fiz um estágio numa consultoria e depois de formado eu continuei trabalhando em consultoria, que era a Accenture, e não trabalhei no mercado financeiro. E aí depois de formado, continuei ali, fui efetivado, continuei trabalhando na Accenture, fiquei lá por alguns bons anos. Aí depois, nesse meio tempo, fui entrando para o mercado financeiro. Então vem um pouco daí, te dando um F5, te dando uma atualizada do que aconteceu aí. Cara, muito legal. Então, não só você teve um incentivo familiar, né? E único, viu? Foi bem único. Só do lado dele ali. Caramba, porque a outra parte da família dos seus pais é todo mundo funcionário público. Todo mundo. Meu avô, inclusive, ele era servidor público. Mas ele se aposentou como diretor financeiro da Petrobras. Entendi. Então, ele era servidor público, mas ele fazia os empreendimentos dele. Ele tinha fazenda, ele fundou o primeiro clube, era gestor. E por aí ele foi seguindo, entendeu? E não muda muito, né, dos dias de hoje. Acho que muitas pessoas que estão no mercado financeiro também têm seu emprego, né? Tem gente que trabalha no mercado financeiro, mas tem gente que, enfim, não sei, designer, mas está no mercado financeiro. Tem isso. Hoje em dia não tem muito essa limitação, né? Na verdade, nunca teve. E outra, uma coisa que eu gosto muito disso é que eu já vi médico no mercado financeiro. Uma coisa que eu acho muito interessante é que é o seguinte, cara, você pode ter a certificação que for, você pode ser o WISE do investimento, você pode ter CFA, CFP, CGA e por aí vai, são certificações bem renomadas no mercado financeiro. Mas no final do dia, o que vai realmente impactar ali é ter um relacionamento e outra, é o valor que você entrega, é o resultado que você entrega. Se você tem esse tanto de certificação, mas a sua carteira não performa, beleza, isso não quer dizer muita coisa, comparado com uma pessoa que não necessariamente tenha muita certificação e consegue entregar um resultado muito expressivo.
né? Então, o mercado financeiro ele tem dessa mágica, digamos assim, sabe? Isso é muito interessante. Então, cara, quando eu vi um médico atuando no mercado financeiro, eu falei, não, cara, então tá tudo bem. Não sou o mais doido daqui, sabe? Essa é uma coisa que me intriga, o mercado financeiro. Porque de uns 5 anos para cá eu comecei a querer entender. Eu sempre tive muita curiosidade, especialmente quando eu sempre teve o canal da Bloomberg. E aí, de vez em quando, eu entrava lá e ficava olhando, tentando entender o que é aquilo Aquela ali. sopa de letrinhas, um monte de gráfico, né? Um negócio subindo, piscando. descendo, mais 3, menos 2, setinha para cima, setinha para baixo. Soja, Nasdaq, ouro, né? S&P 500, Dow Jones, Ibovespa. Falei, tipo, caralho, para qual que eu olho? O que é isso? Né? E isso sempre teve um lado de muita curiosidade minha. E, inevitavelmente, acho que por nós morarmos em Brasília, política é uma coisa que está sempre central aqui na nossa vida, nas nossas discussões, na nossa família, no bar, no restaurante, dentro de casa, conversando com os nossos filhos na escola, tudo, no final das contas. Brasília respira isso, né? Respira, faz parte da gente, né? Inevitavelmente. E é muito curioso, ainda mais a gente hoje está em época de eleição, pensar em mercado financeiro, porque é um ano muito desafiador para tomar qualquer tipo de decisão. Perfeito. Né? Então, assim, eu lembro lá em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito e começou um grande movimento dentro da Petrobras, né, por conta de tudo que aconteceu no governo anterior, em relação à desvalorização e do credo que tinha a Petrobras, do respeito que a Petrobras tinha internacionalmente, né? E a vontade do governo de querer fazer com que isso voltasse a ser, digamos assim, a principal bandeira do Brasil para fora. Uhum. Né? Então, apesar de ir e vir muitas coisas acontecerem, aparentemente a Petrobras performou muito bem nesses últimos 4 anos, né? Falando assim de bolsa de valores. Uhum. E é engraçado, né? Como a política tem um papel central na movimentação do mercado e da bolsa de valores. Assim, você consegue dar uma palhinha bem geral e bem genérica, só para, tipo, porque eu entendo um pouquinho, mas pode ter gente ali que não tem ideia do que a gente está falando. Uhum. Então, vou te dar um exemplo pessoal. Mais ou menos ali em 2014, não tenho certeza. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que alguém estava indo comprar ação de uma empresa. Eu falei, caraca, onde que vai comprar isso? Né? Qual supermercado que vende? Tipo, onde que eu vou comprar? Eu, na minha cabeça, achava que eu ia numa casa de câmbio e eu comprava uma nota da ação. E era isso. Se eu perder, perdi. Entendeu? Essa era a ideia que eu tinha. E eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de 2014. Entendeu? E foi minha mãe. Minha mãe comprou ações da Petrobras, ela estava lá, aquela coisa e tal. Não, vou investir e tal. Aí, não sei se foi 2014, acho que foi. Aí ela comprou. Deu um ano, acho que 1 ano ou 2 anos, a Petrobras se desvalorizou tipo 25%. Foi uma coisa assim, um esculacho total. E ela ficou muito chateada, assim, tipo, se escafedeu, assim, nunca mais pensou em investir nada disso. A vida dela é tesouro direto, todas as rendas fixas possíveis e imagináveis. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é um perfil muito mais conservador. Né? Então, dá um visu assim, para a gente, tipo, por que política e economia e isso está tão atrelado e porque é tão... Enfim, tem que tomar cuidado para a gente, né, tomar algumas decisões nesses anos. Boa, perfeito. Cara, primeiro eu vou, enfim, tentar dar uma visão geral de um termo que eu acho que é muito misterioso para muitas pessoas. Tá? O mercado financeiro. Tipo, o mercado financeiro não é uma entidade, não é uma pessoa, assim, sabe? Não é, vamos ali no mercado financeiro. Não tem isso, sabe? É igual você falar, vamos ali na economia. Não, a economia tá aí, entendeu? Então, você não vai para esse lugar. Mas isso tá ligado a tudo que a gente faz, cara. A tudo da nossa vida, assim, sabe? E muitas vezes a gente nem percebe isso, tá? Mas, por exemplo, cara, aqui essas coisas que estão na mesa, muitas delas têm capital aberto. Ou seja, você pode ser sócio dela também. Entendeu? Mas, enfim, isso é muito louco. Mas falando de política e mercado financeiro, eu gosto muito de comparar o mercado financeiro, que envolve
todas as classes de ativos, as classes de onde você pode investir seu dinheiro, em ações, em imóveis, enfim, juros, dólar, ouro, enfim. Ali você, cara, não tem exatamente alguém que esteja ali controlando ou mudando alguma coisa, entendeu? É o mercado do jeito que é oferta e demanda do jeito que é. Se uma ação está naquele preço, é porque foi realmente o preço da última transação que aconteceu entre uma pessoa que comprou e uma pessoa que vendeu, cara. Então, assim, qual que é o preço justo? Pô, é o preço que está lá. É o preço que alguém vendeu e alguém comprou. Não existe, assim, você comprar uma ação e depois você vender para a empresa de volta. Não, você vende para uma pessoa. Isso que é o mágico do mercado financeiro. Se você entrar, por exemplo, numa plataforma de bolsa, você vai ver que é como se fosse um Tinder, cara. Então, assim, eu não tenho como... Se eu comprei uma ação agora, eu comprei. Beleza. E caiu. Tipo, eu só consigo vender se alguém quiser comprar? Perfeito. Só. E se ninguém quiser comprar, Você vai vender mais barato. Você vai abaixar o preço até alguém quiser vender. Ah, entendi. Até alguém querer comprar. Entendeu? Entendi. Então deve ter programas que fazem essas leituras, né? Tipo, você estabelece, não, quando chegar aqui, eu quero fazer uma compra de tantas ações. Sim. Ok. E o que não garante que você está protegido. Porque pode chegar aqui e ninguém querer. E aí vai para cá, ou então vai para cá. Entendeu? Mas, enfim, o que é muito legal, cara, é justamente a gente desmistificar isso, porque o que está ali por trás são pessoas fazendo negociação. Eu gosto de falar assim, a bolsa é o lugar mais democrático para você poder comprar e vender participações, sociedades de vários negócios com pessoas comuns. Tá? É aquilo ali. Se eu quiser, por exemplo, comprar ações da Ambev, eu não vou na Ambev e falar, oi, quero comprar ações da sua empresa, tá? Me vende aí um lote de 100 ações. Não. Eu vou para a Bolsa de Valores e na Bolsa eu compro de alguém que tenha isso e está querendo vender. Isso é muito louco. Tá? Mas, voltando para política e por que tem tanta ligação. Eu gosto muito de... Eu não lembro o autor agora que falou isso, mas que a gente tem 3 únicas coisas que a gente olha dentro do mercado financeiro. A primeira é para o retrovisor. Tá? Porque a gente não consegue prever o futuro, ninguém tem a bola de cristal. Então, a gente se atém aos fatos que aconteceram, aos dados e resultados históricos. Então, a gente olha para o retrovisor. A gente tem um olhar para o futuro, que na verdade ali a gente está fazendo projeções, e dentro disso a gente tem suposições, que é um nome bonitinho para chute, para palpite. Okay. E no final do dia o que toca isso tudo são pessoas, cara. Tá? Porque no final do dia quem está liderando a empresa é um CEO, que é uma pessoa. Quem está liderando um país é uma pessoa. Você tem Bolsonaro, você tem um Putin, você tem... Enfim, e aí vai. Então, cara, no final do dia, a maior parte das variáveis você não controla. Tá? E muitas vezes uma variável que impacta lá no leste europeu, uma guerra da Ucrânia e Rússia, tem um impacto aqui, porque está tudo interligado. E como que você se protege? Diversificando. Então, igual, por exemplo, a sua mãe passou por essa experiência de entrar na bolsa e ver uma empresa ali caindo 25%, tudo, assustar, falar, isso aqui não é para mim não. Mas é o que eu falo, muitas vezes a gente só vê quem está nadando pelado quando a maré baixa. Então, querer investir na bolsa, correr risco, eu gosto, tenho perfil arrojado, bota aí e tal. Cara, todo mundo quer enquanto tá dando bom. Enquanto tá subindo, tá todo mundo adorando. Agora, quando o negócio cai, aí você vê quem que realmente botou o que poderia colocar lá, quem que realmente sabia o que estava fazendo e por aí vai. Mas, enfim, quebrando esse paradigma, o mercado financeiro não é uma pessoa, não é uma entidade. É um termo utilizado para tudo o que é troca econômica no mundo e que envolve várias classes de ativos. Então, você tem bolsa, você tem dólar, você tem câmbio, você tem ouro, você tem imóveis, você tem parte imobiliária e por aí vai. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tá. Não sei se eu respondi um pouco da pergunta. Eu acho que respondeu bem. Aí, agora, eu quero entender, porque assim, existe... Vamos aí, o Brasil está dividido. Legal. O Brasil está dividido, está polarizado. Perfeito. Temos de um lado a esquerda e um lado da direita. Vou simplificar de forma bem genérica. Ok, ótimo. Tá? Então, assim, a gente tem a esquerda e a gente tem a direita. Digamos assim. E tem... A esquerda é contra o mercado. A direita é pró-mercado. Ao mesmo tempo que a esquerda é contra o mercado,
ela entende que também o mercado é necessário. Acho que todos nós entendemos que o mercado é necessário porque a gente vive num mundo capitalista. A gente precisa de políticas públicas pensadas e desenvolvidas por sistemas de esquerda que também, né, apresentam lá suas benesses, mas em termos de estrutura de mercado e economia, assim, a gente não tem muito como fugir das escolas liberais, né, imagino eu. Como que eu posso convencer um eleitor da esquerda a começar a investir na Bolsa de Valores? Perfeito. Você entende? Porque é um pouco contraditório para quando você... Especialmente, ainda, a gente que vive em Brasília, muitas pessoas vivem política. Eu venho de uma família que vive política. Né? Então, quando eu comecei a me interessar sobre o assunto... Né? Eu e minha família claramente viemos de um background da esquerda, somos assim, todo o nosso histórico familiar, desde quando a minha família fugiu da Itália para o Brasil, assim, fugiu do Mussolini lá, porque matou geral, matou tipo, gente da minha família fugiu para cá por causa do cara, entendeu? Então não tem como, tipo, tá no meu sangue, entendeu? Mas é uma coisa, tipo, o mercado financeiro para mim é uma oportunidade. E não tem como negligenciar essa oportunidade de melhorar a minha vida. Porque, assim, ok, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Mas se eu não encontrar uma forma de conseguir ganhar algum dinheiro, algum resíduo que não venha só do meu trabalho, eu vou ter que trabalhar para sempre. Ou então que eu vou ter que confiar única e exclusivamente numa aposentadoria, que quando eu for velho, provavelmente não vai devolver todo o dinheiro que eu botei. Entendeu? Então, assim... Como que eu convenço uma pessoa que não acredita no mercado que o mercado pode ser uma coisa boa para ela? Boa, ótimo. Beleza. Cara, é o seguinte, tem várias respostas e várias perguntas aí dentro dessa sua única pergunta. Sim. Mas assim, primeiro, eu acho que existe um tabu muito grande em relação ao dinheiro. Tá? Cara, principalmente aqui no Brasil, dinheiro é uma coisa suja. Você ser rico é uma coisa suja. É ruim. É errado. Quer dizer que você tirou de outras pessoas. Mas não é assim, cara. Tá? E aí vem aquelas teorias de, pô, se a gente pegar os maiores bilionários do mundo e se eles morressem agora, a gente resolveria metade dos problemas do mundo. Mas não é bem assim. O buraco é muito mais fundo. Tá? Então, assim, acho que começa por aí. Porque o dinheiro não é uma coisa ruim. E então, é o que você falou, a gente está no mundo capitalista. As pessoas têm que aprender a lidar com o dinheiro. Ponto. Não tem como você fugir disso. E quanto mais você tiver o dinheiro como amigo, mais fácil vai ser a sua vida. Desculpa, como assim? Ah, tá. O dinheiro como um amigo. Como um amigo. Okay. O dinheiro como aliado, não como uma coisa que você está se afastando. Pô, se tiver o dinheiro ali do seu lado, parceiro, não como uma coisa que é um problema para sua vida, mais tranquilidade você vai ter. Eu vou só colocar um adendo aqui no que você está falando. Eu acho que é legal a gente tentar visualizar o dinheiro como uma coisa que pode ter diferentes classes. Okay. Então, assim, eu tenho dinheiro proveniente da minha força de trabalho. Ótimo. E eu tenho dinheiro proveniente daquilo que eu ofereço de oportunidade para um outro grupo, uma empresa, poder ganhar mais dinheiro. Tipo, eu estou oferecendo um microempréstimo para essa empresa de R$100 na ação que eu estou comprando para ela poder tomar decisões melhores e ganhar mais dinheiro e eventualmente me pagar o investimento que eu estou fazendo, né? Ótimo. Então, acho que essa é uma boa visão, assim, do que... Porque eu estou falando isso só porque eu convivo muito nesse grupo de pessoas onde é isso, a galera está muito presa assim, caraca, eu não tenho grana para fazer as paradas. Tipo, eu tenho que trabalhar pra caramba para conseguir ter uma grana, tipo, especialmente a galera que é autônoma. Sacou? Eu tô vivendo isso agora, eu trabalho, eu sou empresário, eu tenho meu negócio, tô fazendo essas paradas. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho coisas, eu tenho dinheiros por aí que eventualmente voltam lá nas suas coisinhas, mas são suficientes para pagar uma conta de internet. São suficientes para poder, tipo, comprar uma aliança para minha esposa. Perfeito. Sacou? Perfeito. Então, acho que é mais ou menos por esse lado, assim. Por que a gente... Como que eu viro para esse cara e falo, cara, isso aqui é bom para você? Perfeito. Eu tenho uma frase para começar isso aí que é ou você, ou eu, ou Eric, ou você ou o dinheiro vai trabalhar para sempre. E você não dá conta. Tá? Eu não dou conta, o Eric não vai dar conta.
Então, a nossa obrigação, e até assim, pensa numa linha temporal assim da sua vida, tá? No início da vida, desculpa o termo, mas a gente é um bosta. A gente só dá trabalho para os outros, a gente só dá despesa. Depois a gente começa a produzir, a gente tem um período produtivo, que é a segunda idade. Depois a gente vai entrar na terceira idade. Essa terceira idade, o nosso nível de produção ele vai diminuir. Por quê? Ou fisicamente eu não aguento mais trabalhar ao mesmo tanto, ou o mercado não tem mais aderência, ou já estou bem resolvido de renda e posso parar. Mas o grande ponto é, durante a segunda idade, o seu dever de casa, a sua obrigação é construir um patrimônio ou uma renda que seja suficiente de bancar você daqui para frente. Porque senão você vai ter que ou trabalhar por mais tempo para manter o mesmo padrão de vida, ou você vai ter que diminuir teu padrão de vida. Então, assim, eu não vejo investir como uma opção. Investir é uma obrigação. A gente tem que investir. A não ser que você queira depender de uma aposentadoria que você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que investir. Beleza. E a gente não tem que ver isso como uma coisa ruim. E aí, o segundo ponto é, você não vai lá e compra, eu investi na bolsa. Você não investe na bolsa. A bolsa tem um monte de coisa. A bolsa é um supermercado. É um mercadão para a galera fazer trocas. Tá? Você vai investir em negócios. Se você vai no Tesouro Direto, eu investi no Tesouro Direto. Você não investiu no Tesouro Direto. Você está emprestando dinheiro para o governo. Eu investi no CDB. Você não investiu no CDB. Você está emprestando dinheiro para um banco. Para o banco pegar seu dinheiro e usar como crédito. Eu investi no LCI. Você não investiu no LCI. Você está financiando o mercado imobiliário. Investir no LCA, você está financiando o mercado do agronegócio. Então, por trás desses dinheiros, desses investimentos, tem vários negócios acontecendo. Porque você está financiando alguma coisa. Você está dando dinheiro para alguém, que é o que você falou, que vai pegar aquilo ali, vai fazer negócio, vai produzir, gerar algum produto, prestar algum serviço e por aí vai. E se der bom, se der certo, eu tenho direito a uma participação aqui. E é literalmente isso. Por isso que quando a gente pensa em, eu vou investir na bolsa. Beleza, mas em qual empresa? Porque assim, eu vejo isso como uma puta de uma oportunidade, porque se eu quiser virar sócio, vou falar do seu negócio, tá? Fala, cara, Guilherme, quanto que vale aí? Porra, tá valendo 1 milhão e pouco, tá valendo não sei quantos milhões, beleza. Cara, eu posso ter metade do seu negócio? Então, vamos supor que vale 1 milhão, para facilitar a conta. Cara, eu tenho que pagar 500 mil, vou ter risco pra caramba, vou ter que me empenhar ali dentro, vou ter que, cara, tá do seu lado ali. E se der bom, beleza. Se der ruim, cara, eu botei um baita de um patrimônio ali para conseguir fazer parte. Se eu quiser, cara, virar sócio aqui da padaria da esquina, mesma coisa. Quanto vale a padaria? 800 mil, tal, beleza. Quero 40%, quero 50%. 400 mil. A bolsa, a gente não está falando de uma padaria. A gente não está falando de algo pequeno ou micro ou médio. A gente está falando das maiores e melhores empresas do Brasil e do mundo. E que eu consigo comprar a um preço muito barato. Por exemplo, você consegue comprar ações da Ambev por menos de R$20. Consegue comprar ações do Itaú por R$20. Do Itaú, um dos maiores bancos da América Latina. Tá? Então, ali por trás, a gente está falando de negócio. Da mesma forma que quando eu investi num título de renda fixa, quando eu investi num CDB, eu estou financiando alguma coisa. Então, isso é muito bom de entender. Até porque, eu vou te dar um exemplo. A minha esposa ela é vegetariana. Tá? Para ela, mesmo que seja o melhor investimento do mundo, ela nunca vai investir numa ação de um frigorífico. Entendeu? Porque, cara, você está financiando aquilo. Sim. Né? E é óbvio, a gente consegue ali com pouco dinheiro participar de vários negócios e isso ali potencializar o meu dinheiro. E aí é uma grande divisão que a galera tem que fazer na vida, que é, durante essa segunda idade, você tem a sua renda ativa, que é, você vai trabalhar para ganhar dinheiro. E eu gosto de falar que o seu salário, a sua remuneração, o dinheiro que você gera, ele é, cara, uma indenização pelo tempo que você trocou da sua vida por estar lá. Agora, o que você pega desse dinheiro e realmente investe, isso sim é sua remuneração. Por quê? A renda ativa quer dizer que você está lá horas e horas, trabalhando, gastando, cara, tua vida, você está trocando sua vida por aquilo. E se você pega parte daquilo e investe, você começa a gerar uma renda passiva. E essa renda passiva você vai ganhar dormindo. Você não precisa trabalhar. Então, eu gosto também de reforçar um negócio. O mercado financeiro, ele não te enriquece. O que te enriquece é teu trabalho. Tá? Agora, o mercado financeiro ele serve para te ajudar a acumular patrimônio, a aumentar teu patrimônio e a gerar renda. Porque a gente volta para aquela frase inicial. Ou você ou o dinheiro vai trabalhar para sempre. E você não dá conta. Então, você tem que gerar renda. E aí, aproveitando isso, não adianta nada você pegar o teu dinheiro
e investir, porra, vai lá juntando, acumulou dinheiro a vida inteira. E chegar a um determinado momento, você ter que consumir o seu dinheiro para viver. E é uma frase que o Luiz Barsi repete muito, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa, praticamente. Ele fala que o patrimônio e a rentabilidade é para ego de pessoa besta. Por quê? Não adianta nada você juntar dinheiro e ter que consumir tua grana para viver. O que paga boleto? O que paga a tua conta? O que paga a escola da tua filha? O que paga a conta de energia? É renda. Então, a gente tendo um foco certo em botar o dinheiro para trabalhar, para gerar renda, e óbvio, com longo prazo, ao longo do tempo, a gente tende a ter uma valorização patrimonial, tende a ter um aumento patrimonial e aumentar o principal que eu investi. Mas eu tenho que focar em gerar renda. E a maioria das pessoas acha que é um cassino a Bolsa de Valores, acha que é um cassino no mercado financeiro, quer botar e ver ou triplicar ou zerar. Mas não é bem assim. Tem formas de você conseguir investir de maneira saudável, inteligente, perene, que independente de, vamos supor, Lula ou Bolsonaro que ganhe, você consegue se passar por isso de maneira saudável. Sim. E outra, a galera acha que também, por você entrar lá na Bloomberg e ver, cara, um monte de gráfico, tudo piscando, não sei o quê, e índices, uma sopa de letrinha, a galera acha que é um bicho sete cabeças. Mas assim, você não precisa ser um Neymar da Bolsa, você não precisa ser um economista, você não precisa ter uma certificação para investir de forma inteligente. Se você dominar as 4 operações básicas da matemática e tiver um direcionamento certo, você tem tudo que você precisa para conseguir ganhar com isso. Então, cara, se você souber somar, subtrair, dividir, multiplicar, você tem tudo que você precisa. Então, eu gosto de tentar simplificar isso, porque é um bicho de 7 cabeças. E muita gente hoje perde muito dinheiro por esse medo. O cara, bicho, eu não entendo, não sei, acho muito complexo. O que a pessoa faz? Ela consegue juntar, que é o mais difícil. Ela vai e bota na poupança. Aí ela tem um monstro aqui do lado, que é a inflação, que come o poder de compra dela. Você viu agora, de 2020 para cá. 7%, as coisas, 8%. Você vai no supermercado, cara, você não consegue... Você vai na padaria comprar uns negócios, você não consegue gastar menos que R$100. É tudo assim, cara. Tá bem ruim. Tá bem ruim. E eu acho que isso é uma... a gente esquece a gente esquece que a gente só vai no mercado ver que as coisas estão caras. Mas a gente esquece que o seu dinheiro, quando está parado, ele não está parado. Ele está sumindo. É como se você estivesse numa esteira puxando para trás. Sim. Você parar, você vai para trás. Você tem que andar. Não tem jeito. Tipo assim, se você coloca o seu dinheiro... Gente, isso é uma coisa que eu descobri recentemente. Se você coloca seu dinheiro na poupança, você acha que ele vai ficar lá, ele não vai ficar lá. Porque se a inflação está subindo 7,5% ao ano, seu dinheiro está desvalorizando 7,5% ao ano. Não é uma coisa assim, tipo... É 7,5% ao ano. Se você tem R$100 mil lá, é 7,5% ao ano. R$7.500 a menos que você tem. Você tem noção? Acho que as pessoas não entendem isso. E eu acho que isso cai também na ideia, tipo assim, não, coloquei meu dinheiro num fundo de renda fixa super bacana, rendeu muito bem, rendeu 8% nesse ano. Aí você vai olhar, quanto que foi a inflação? 7%? Na verdade, seu dinheiro rendeu 1% nesse ano. Exatamente. E a gente não faz essas associações. Então, eu acho muito massa que você tenha trazido isso, porque assim, o que eu vejo muito das pessoas, que tem uma galera que é super animada, super entusiasmada, e tem uma galera que é bem cagona, bem assim, tipo, bem... O que é... Enfim, eu não vou dizer que tem um jeito certo nem um jeito errado. Perfeito. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com os dois. Né? Tanto a galera que, tipo... Meu Deus, isso aqui, vou comprar um curso de day trade, vou não sei o que lá, e aí entra, cai de cabeça, faz o curso, baixa o joguinho, joga o joguinho, ganha um monte de negócio, começa a botar o dinheiro, fica animado, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, perde dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, perde dinheiro. Quando vê, cadê aquele seu patrimônio que você juntou, ficou 3 anos juntando, juntou seus R$100 mil, e hoje você está com seus 5. Não, mas amanhã pode ser que eu ganhe 100. Então, assim, é dúbia essa mentalidade, né? Porque é a mesma coisa que se você encontra uma forma, uma metodologia, ou você busca entender o que é isso aqui, isso realmente pode te ajudar. Mas também pode te destruir, de certa forma. Isso rola também, não rola? Perfeito.
Cara, eu vou falar assim, teve em 2000 e... acho que foi em 2020, ou finalzinho de 2019, teve um caso de um americano que perdeu uns 350, 400 mil dólares fazendo day trade. E ele se suicidou. Foi um caso bem emblemático, assim, tá? Mas qual que é o ponto, cara? A galera acredita muito em mágica, acredita muito em promessas mirabolantes, tá? Eu vou te dar um exemplo. Warren Buffett é um dos maiores gestores do mundo, ele tem alguns bilhões sob gestão. A rentabilidade dele ao ano histórica é de 21% ao ano. Beleza? Uau. Isso na vida dele inteira, com bilhões de reais. Beleza? Isso é excelente, né? Excelente, maravilhoso. Mas qual que é o ponto? Por que um cara que tem seus 100 mil reais, por exemplo, ele acredita que vai conseguir 10% ao mês? Sendo que o cara, um dos maiores gestores do mundo, que tem bilhões, consegue 2. Quão gênio esse cara é? Ou então, quão altruísta é o cara que vende o curso de day trade, falando, olha, você vai conseguir 10% ao mês. Bicho, se alguém te promete um negócio desse, 10% ao mês, você pega 500 mil, você bota lá, você vai ter 50 mil no mês. Beleza? Com 50 mil, pô, vamos supor, tem um baita de padrão de vida. Vive com 30, pega 20 e reinveste. Daqui a pouco você está rico pra caramba. Você acha que eu não tenho 500 mil para investir? Lógico que eu tenho. Mas, cara, quão altruísta esse cara é a ponto de compartilhar com os outros essa inteligência mágica. Se você pegar a calculadora e botar aí juros compostos 10% ao mês, você vira bilionário rápido. Entendeu? Então, a galera se ilude muito com essas promessas mirabolantes, com o fácil. E aí o cara vai lá, faz um curso, o cara vai lá, acorda de madrugada para ver como está o mercado do Japão, e fica lá, não sei o quê, almoçando, ele fica lá porque senão ele perde o timing do mercado, não sei o quê. E ele está fazendo isso com o dinheiro da família. Está fazendo isso com o dinheiro do trabalho dele, que ele com tanto suor juntou, entendeu? A preço de achar que tem uma resolução mirabolante que vai resolver a vida dele. Mas não é assim. Só para você ter um dado, tá? Hoje no Brasil, a gente tem mais pessoas envolvidas em pirâmides financeiras, em fraudes, do que CPF investindo na Bolsa de Valores. Isso é um problema nacional e foi uma das coisas que me motivou a começar a construir e compartilhar conteúdo. Porque assim, vamos supor, eu chegar e sentar com um cara de 50 e poucos anos e começar a ajeitar a vida dele financeira, beleza, é uma coisa, a gente vai remediar. Agora, esse cara tá ali naquela situação porque lá de trás ele não teve educação. E aí, assim, cara, para todo mundo, quem que teve na vida um professor que parou para ensinar ele sobre dividendos? Um professor ou um tio, ou igual no churrasco, param para falar um monte de coisa. Qual parente seu que parou para te ensinar sobre, cara, diversificação, sobre classes de ativos? Ninguém. Então, não é culpa das pessoas. Não é culpa das pessoas. É culpa de uma falta de educação financeira que é generalizada. E também tem vários outros porquês aí por trás disso. Mas eu acho que um dos principais culpados aí é a ilusão da pessoa achar que vai enriquecer rápido. E é o que eu te falei. Ela, nessa caminhada, ela deixa de estar trabalhando, ela deixa de fazer o que realmente enriquece ela, que gera renda e que ela é boa, que é o trabalho dela, e fica perdendo tempo com isso aqui e às vezes perde até dinheiro. Né? E no final do dia, esse pessoal que tem vários estudos comprovando que mais de 95% dos day traders perdem dinheiro e param depois de tantos meses de atuação, que 1% realmente ganha. E aí, assim, até para você ter ideia, se eu vou fazer day trade com 10 mil reais, vamos supor que eu consiga 3% no dia, porra, bacana, né? Sim. Mas, cara, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar taxa de corretagem e outras coisas. E no longo prazo eu vou mais errar do que acertar. Sim. A conta não fecha. Agora, se eu sou um gestor que estou gerindo alguns bilhões, alguns milhões, aí sim. Que é aquela analogia de um tubarão e de sardinha. É feito manada, sardinha. Então, o mercado, a bolsa, para quem sabe o que está fazendo, é um baita de um potencial. Para quem entra como um aventureiro, sem estratégia nenhuma, achando que é uma coisa que vai enriquecer rápido, tá trilhado ali que vai dar ruim. Entendeu? Isso é um fato. E aí, hoje no Brasil, a gente está vivendo um momento muito peculiar. Por quê? Até 2019, até dezembro de 2019, a gente tinha 800 mil pessoas que investiam na Bolsa. Hoje, a gente tem 5 milhões.
Ou seja, cara, mais de 80% das pessoas que hoje estão na Bolsa de Valores do Brasil investem há menos de 3 anos. Uau! Nossa! Isso é uma loucura. A galera sabe o que está fazendo? Não. Certamente não. Não, certamente Certamente não. não. E outra, por que a galera começou a entrar? Porque em 2019 a Bolsa estava no topo. Sim. Então todo mundo quer entrar quando tá o máxima bafafá. histórica. Eu quero dinheiro. Pô, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu quero ganhar também. Aí entra aquele sentimento de FOMO, né? Fear of missing out. Você, tipo, pô, tá todo mundo ganhando, vou ficar de fora. Aí o cara entra. Isso é foda também não só da Bolsa de Valores, mas dinheiro em geral. É muito contraintuitivo. A gente não tá acostumado a isso, né? Porque assim, você vê lá, caraca, meu amigo ganhou um dinheirão em tal coisa, sei lá, Bitcoin. Caramba, o Bitcoin chegou a $69 mil. Caramba, eu não posso, eu já perdi muito essa oportunidade, vou entrar agora. Vou entrar agora porque, assim, se eu não entrar agora, eu vou perder mais. Daqui a pouco tá 100, né? E eu perdi essa oportunidade. Então eu vou entrar lá. E eu acho que isso aconteceu com muita gente, né? Vou usar o Bitcoin porque eu acho que... Sim, ótimo. Acho que foi o... Tá fresco. Bem recente, né? Então, assim, o Bitcoin chegou lá nos seus $69 mil, $70 mil, mais ou menos isso. E agora a gente está aí próximo, acho que ontem deve ter fechado 21, alguma coisa assim. Entre 19 e 21, com certeza tá. Né? Então, as pessoas que entraram com toda essa vontade de querer ganhar muito dinheiro, perderam muito dinheiro. E é muito doido, porque isso não é natural. Não é natural. Né? Você não pensa assim, nossa, o mercado tá no chão, outras coisas estão, tipo, tá tudo derretendo, meu Deus, as pessoas estão desesperadas, perdendo dinheiro, tipo assim, vou botar um dinheiro agora. Tipo assim, isso não faz sentido, né? Você vê o circo pegando fogo, fala, uhul, maravilha! Não é totalmente contraintuitivo, mas é a forma como a gente deveria analisar as oportunidades, digamos assim, né? Eu digo isso particularmente porque eu estava falando do day trade e eu me aventurei pelo day trade durante algumas semanas, porque enfim, achei que talvez eu pudesse, eu não sei, seu 1% vagabundo ali. Eu achei que talvez eu fosse descobrir que na verdade era isso. Eu sou bom nisso. Porque de fato, eu comecei, fiz durante alguns dias, ganhei um bom dinheiro, deu tudo certo. Só que aí você começa a tentar esticar um pouquinho mais a corda, né? E vai. Aí, quando eu cheguei, tipo, quando eu já tinha perdido tudo que eu tinha ganhado, pensei, vou pegar um dinheirinho que eu coloquei ali em Bitcoin e vou jogar aqui para, né, tentar recuperar o que eu perdi. Aí, na primeira entrada que eu dou, eu perdi metade de tudo que eu tinha colocado. Aí eu falei, cara, vou dar um passinho para trás. Vou analisar as minhas opções, porque eu acho que eu tô noiando. Acho que eu basicamente entrei... tipo, acreditei no mito mesmo de que o mercado podia mudar a minha vida, que eu ia ficar milionário, que eu, enfim, ia poder casar com a minha esposa no lugar que eu quiser, levar ela para fazer o que eu quiser, ter 5 filhos, sacou? Você realmente, num período muito, muito curto, assim, você cria uma fantasia, né? E eu acho que eu estou usando toda essa imagem que eu estou construindo agora para falar justamente sobre a mentalidade da pessoa, a mentalidade que a pessoa precisa desenvolver se ela quer, de fato, usar o mercado financeiro, né, trabalhar suas finanças como forma de melhorar a sua vida e criar novas oportunidades. Perfeito. Né? E eu acho que isso, eu já vi que você fala um pouco disso também, sobre a mentalidade das pessoas em relação ao dinheiro. Perfeito. Eu acho que eu não consigo dizer com tanta propriedade quanto você, mas eu sinto que isso é algo que falta em todo mundo. Né? Claro, não, nas pessoas que vivem no mercado, ok, mas é isso, são 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa e 95% dessas pessoas, ou 90% dessas pessoas, provavelmente não sabem o que elas estão fazendo ali. Né? Elas devem ter visto um vídeo da Suno Research, da Nord Investimentos, e não sei o quê, falando disso, daquilo. Fala, vou olhar esse tal de fundo imobiliário. Né? E aí vai lá, que fundo? Vou procurar no Google um fundo imobiliário, aí vê lá MXP11, não sei o quê. Vou comprar esse aí. Beleza.
E aí, o que eu faço? Não, você vai receber um dividendo todo mês, porque você comprou um fundo imobiliário. Fala, tá. Aí entra lá, 11 centavos todo mês. Eu não quero 11 centavos, né? Paga uma 7 belo. O que eu quero 11 centavos? Eu quero R$1.000, né? Então, o que essa pessoa precisa entender para não cair nessas armadilhas, assim? Boa, perfeito. Eu acho que, primeiro, desconfiar do bom demais para ser verdade. Que, cara, se fosse realmente esse negócio que dá 5% por dia, que dá 10% por mês para todo mundo, tava todo mundo rico. Uhum. Se fosse fácil, tava todo mundo aí rico, andando de carrão. Ou tava todo mundo jato, pobre, né? Ou todo mundo quebrado. Fato. Isso é um fato. Mas, segundo, eu acho que a primeira mudança de mentalidade que a pessoa tem que ter é o foco que ela dá ao investir. Por quê? Se a pessoa investir lá, comprou um fundo imobiliário e vê lá entrando 10 centavos, ela fala, pô, que merda, 10 centavos, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar pela janela. Né? Não dá pra nada. Mas ela ignora que quem está recebendo 100, quem está recebendo 1.000, quem está recebendo 10 mil, quem está recebendo 100 mil, o Luiz Barsi recebe 1 milhão de dividendos por dia. Por dia. Ele teve que receber 10 primeiro. Sim. Entendeu? E outra, quando estava nos momentos contra-intuitivos, que foi o que você colocou, o que você acha que ele fez? Quando ele viu o parquinho pegando fogo. Ele foi lá e saiu correndo? Não. Ele foi lá e entendeu o que era aquilo e aproveitou as oportunidades que tinha. Então, onde que são feitas as grandes fortunas no mercado financeiro, na bolsa? Não são quando o mercado está subindo. São quando o mercado está caindo. Então, a gente está vivendo uma das maiores janelas de oportunidade que tem. Uau! Tá? Hoje. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é sempre tem alguma merda no mundo. O mundo sempre tende ao caos. Uhum. O mundo vai acabar várias vezes. O Brasil vai acabar várias vezes. Quantas vezes não falaram que o Brasil ia acabar? Quantas vezes não disseram que o mundo ia acabar? Ou já acabou e a gente nem sabe. Né? E eu falo assim, cara, é igual o trânsito da China. Você vai no trânsito da China, bicho, é uma loucura. É moto com um macaco dirigindo, triciclo, caminhonete, não sei o quê, papagaio, tudo. Mas flui. É um negócio assim, ó, só que flui. E o mundo é um pouco disso, entendeu? O mundo está sempre tendendo ao caos, mas a humanidade vai indo, entendeu? Ela se ajusta. Ela se ajusta. E outra, eu sempre... o meu avô falou isso para mim. Cara, eu faço isso aqui há 50 anos. Se você entrar e acabar, você é muito pé frio, bicho. E outra, se acabar, esse aqui vai ser o menor dos seus problemas, concorda? Porque se o mundo acabar, cara, isso aqui não vai servir de nada. Sim. Entendeu? Então, assim, nesses momentos em que a gente está vivendo um caos, em que está tendo um pânico, é o momento que a gente quer comprar. Porque, de novo, lembra que é um Tinder? Que só existe compra e venda quando tem um cara querendo comprar e um cara querendo vender? Sim. Aí dá um match e a transação é realizada, a negociação é feita? Nesses momentos, a gente tem muito mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Ou por falta de planejamento, ou por desespero. E uma das frases muito importantes... Oferta e demanda, no final das contas, né? Totalmente. Totalmente oferta e demanda. E aí, a galera tem que entender que o principal órgão do corpo humano para um investidor é o estômago, não a cabeça. Porque você pode estar lá, porra, longo prazo, estou com uma estratégia definida, não sei o quê, mas vem uma queda dessa, o cara embrulha. Ele fica desesperado, não sabe o que faz. Aí vê caindo mais, o que ele faz? Ele vai lá e vende. Não sabe o que ele está fazendo. Sendo que, vamos olhar um exemplo frio, tá? Vamos supor que você comprou algum ativo por R$100 e ele paga R$1 por mês. Beleza? Legal. E aí veio, porra, uma pandemia. Beleza. O que aconteceu com esse ativo que valia R$100? Ele caiu para 80. Mas o que ele paga continua R$1. Olha que mágico. Se esse ativo continua com um fundamento bom, se ele ainda é um ativo bom, você tem a oportunidade de aumentar a tua renda por 20% a menos. Você tem um desconto. Você compra o mesmo R$1 de renda por menos. Só que o que é na cabeça das pessoas? O que as pessoas veem? Eu botei R$100, agora está 80. Caraca, eu perdi 20. É isso que as pessoas veem. Rentabilidade. Sim. E aí, de novo, a rentabilidade e o patrimônio não serve para nada. Se você quer ter uma renda passiva mensal de 20 mil por mês para manter seu padrão de vida, de 10 mil reais por mês para manter seu padrão de vida. Se você, concorda comigo, se você tiver 1 milhão que te proporcione isso, beleza. Se você tivesse 500 mil que proporciona isso, beleza também.
Se você tiver 2 milhões te proporcionando isso, beleza também. Os 10 mil te dão liberdade. Então o foco tem que ser em, cara, como que eu boto essa porcaria do mercado, como que eu uso o mercado financeiro? A gente tem que usar o mercado financeiro como instrumento para gerar renda, para me dar liberdade. Porque o que me dá liberdade é eu ter dinheiro entrando, é eu ter fluxo de caixa. Para os meus boletos, para a escola da minha filha, para a escola do meu filho, para uma viagem que eu vou fazer, você paga por isso. E eu ia acumulando mais e mais e mais patrimônio. E aumentando minha renda passiva também. E é porque é contra o cérebro do ser humano. É contra o cérebro do ser humano. Porque ele vê o negócio caindo e ele não vê desconto. A Bolsa de Valores é o único supermercado que quando entra em desconto a galera foge. Você vê sei lá, Ricardo Eletro, pô, promoção, não sei o quê. Cara, a galera faz uma fila, vai todo mundo. Agora a Bolsa, ó, a mesma empresa tá dando o mesmo lucro ou mais lucro, 15% de desconto. Todo mundo foge. É muito contraintuitivo. E realmente é. E o grande ponto é entender. Por isso que eu sempre falo, comece, mas começa com pouco. Sabe? Para você ir entendendo o negócio. Essa crise que a gente está vivendo agora, essa crise que a gente teve em 2020, não foi a última, não foi a primeira, e a gente vai continuar vendo outras daqui para frente. Fato. Seja Covid, seja uma guerra no leste europeu, seja essa guerra, se ela vai aumentar para uma guerra nuclear ou não, seja, pô, vai ser Lula, vai ser Bolsonaro, tal, o mercado tem uma preferência, mas e aí? Se for outro, o que vai acontecer? Sempre, a gente vai ter eleição de 4 em 4 anos. E todos os países têm eleições de tempos em tempos. A gente tem ciclos da economia de tempos em tempos. E você tem que estar posicionado para aproveitar isso a teu favor. E em momentos como esse, se você está bem organizado. Por isso que muitas vezes eu falo, cara, é melhor você ter um orçamento doméstico bem feito, dívidas controladas, do que você buscar uma rentabilidade absurda no mercado. Por quê? Se você não tiver a casa organizada, se ali der ruim, ou se por alguma vírgula acontecer alguma bagunça aqui, você vai ter que resgatar, você vai acabar com sua estratégia. Então você tem que ter... Existem alguns passos para você poder correr risco. E aí muda muito de perfil, muda muito da idade da pessoa. Um senhor de 80 anos vai investir com foco em 20 anos? Não vai, cara. Da mesma forma que uma pessoa que está começando a vida vai botar tudo em bolsa? Não vai. Ela está começando a acumular o patrimônio dela. Ela precisa ter uma reserva de emergência, ela precisa ter um alicerce, ela precisa proteger tudo primeiro, para depois poder correr risco. E para depois deixar o tempo agir, que é um dos mais importantes. Não é botar 100 mil e vai virar 1 milhão em um ano. Não vai. Você precisa do tempo. Pega a fórmula dos juros compostos, a única variável que é exponencial é o fator tempo. A única. Então, lá na frente, a maior parte do que você vai juntar não vem do que você botou de grana. Vem de juros. Então é aquilo, quanto mais cedo você começar, melhor. Quanto mais redonda a estratégia tiver, melhor. Você não precisa ser um Einstein, você não precisa ser um Neymar da bolsa para investir de forma inteligente. Tem que desmistificar isso, sabe? Tem que ser uma coisa mais simples. Cara, isso é uma coisa... acho que a gente segue por uma linha muito boa. Nosso papo tá muito bom, mano. Tá muito massa. Tá muito bom. Você tava falando... Me chamou uma atenção uma coisa, isso ficou na minha cabeça, assim. E eu acho que segue... acho que o mesmo raciocínio de muita gente que começa a querer entender um pouco mais. Estou usando um exemplo pessoal meu mesmo. Você falou lá, você comprou uma ação que custava R$100, você comprou ela por 80. Essa ação pagava R$1. Hoje, essa mesma ação que você comprou por 80 paga também R$1. Então, teoricamente, você conseguiu um desconto de 20% de desconto em cima daquela ação para ganhar o mesmo. Perfeito. Né? O que é isso? Assim? Porque, por exemplo, tem um rendimento e tem uma rentabilidade. Os dividendos são rendimentos. A rentabilidade é a possibilidade que eu tenho daquele título valorizar, eventualmente. Perfeito. Mas eu só consigo ter ganhar essa valorização se eu vender esse título. Perfeito. Vamos lá. Eu gosto de falar o seguinte. E são dois conceitos imprescindíveis. Eu acho que é uma das maiores mudanças de chave de qualquer investidor é entender esses dois conceitos e dar o foco certo. Tá? A rentabilidade você botou 100 mil.
esses 100 mil se valorizaram e viraram 120. Você teve uma rentabilidade de 20%. Mas, se eu quiser acessar isso, eu tenho que vender, tenho que liquidar. Rendimento. Você botou 100 mil e esses 100 mil te dão R$1.000 por mês, entrando na tua conta. Dinheiro pingando aí na tua conta corrente. Isso aqui é o rendimento. Tá? É como se fosse assim, o rendimento é o aluguel. A rentabilidade é você vender o imóvel. Mais ou menos assim. Ok. Tá? E aí, vamos supor, você vai na academia e um cara lá vai te passar um treino. Tá? Um profissional lá, o educador físico vai te passar o treino. Ele te pergunta assim, você quer crescer ou quer rasgar? Né? Muita gente fala isso. E é mais ou menos um pouco de rentabilidade e rendimento. Dá para fazer os dois? Dá. Mas se der um foco maior em um, melhor. Tá? E a rentabilidade, ela vem por consequência do tempo, de escolhas boas, de investir de forma inteligente, etc. O rendimento está sempre ali. E o rendimento faz com que você consiga ter um foco maior e ver momentos de crise como esse, você aumentar o seu rendimento. Enquanto seu patrimônio está ali oscilando para baixo, tudo mais, que acontece, faz parte, não foi a primeira, não vai ser a última crise que a gente vai ter, você está aumentando a sua renda por um preço menor. É literalmente isso. Então você vê um negócio que vale 100 e paga 1, no outro dia está custando 80 e continua pagando 1. É a simetria perfeita que o investidor que faz o básico, faz o feijão com arroz. Não estou falando de contas e ter 5 telas de computador na frente cheio de gráfico, não. Estou falando de fazer o básico. É o que ele faz. Ele aproveita essas oportunidades. Cara, é muito difícil a gente encontrar o ponto certo, né, de tomar as decisões, porque a vida muda muito, né? Ao mesmo tempo que eu busquei me informar e aprender um pouco mais sobre o mercado para poder ter uma vida melhor. Na época, eu trabalhava numa empresa de conteúdo estrangeiro, né? Eu trabalhava nessa empresa, a gente criava e desenvolvia conteúdo educacional voltado para crianças na primeira infância. Ali, preschool, então de 0 a 4 anos, conteúdo para essa galera. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa fora, uma empresa americana que me pagava em dólar, e eu ganhava muito bem. Né? E aí foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de começar a investir. Eu nunca tinha investido antes, mas eu sabia que eu não tenho como ter certeza que eu vou viver aquela condição para todo sempre. E trabalhar numa empresa e ganhar em dólar, num país onde o dólar é 5 vezes mais caro do que sua própria moeda, e você quintuplicar a possibilidade de salário que você ganha, é uma puta oportunidade. Então eu resolvi ir atrás de querer entender como funcionam essas coisas. E aí eu me deparei com os diferentes tipos de investimento, né, com essas possibilidades de dividendos, ações, rentabilidade, rendimento, tipo, todas essas coisas que existem dentro de finanças. Né? Bom, você tem filhos, você é casado e você provavelmente toma todas as decisões, eu acredito que todas mesmo, pensando neles, né? No bem-estar deles ou pelo menos que eles tenham um pouquinho mais do que você teve a oportunidade de ter. Né? Acredito que também para você deve ter tido um momento que virou uma chavinha, que, bom, agora é sério mesmo. Agora eu tenho muitas responsabilidades. Eu não posso arriscar minha reserva de emergência. Eu não posso arriscar os alicerces financeiros da minha vida, porque eu tenho que pagar a escola da minha filha. E se ela ficar doente? E se ela tiver que ser internada e eu não tiver o dinheiro para pagar um plano de saúde? Plano de saúde tem muitos preços, mas assim, eu pago R$900 de plano de saúde para minha filha. Né? Ainda tem que pagar o meu. E se você coloca isso, é quase um salário mínimo. Sabe quantas pessoas têm condição de pagar um plano de saúde para os seus filhos? Então, tem o momento de vida das pessoas também, né? O compromisso que você quer colocar nisso. Porque você estava falando lá no início da nossa conversa que investimento é o dinheiro que você recebe os seus salários, o dinheiro proveniente da sua força de trabalho. Você escolhe como gastar esse dinheiro, onde investir esse dinheiro. Você quer investir esse dinheiro em jantares,
em viagens, em cursos, em o que você quiser, ótimo. São 8 horas por dia durante um mês que você tem aqui para poder usar da forma como você quiser. Você vai botar gasolina no seu carro, você vai dar uma entrada no apartamento, você vai, sei lá, vai no salão, sei lá, vai fazer o que você quiser. E aí tem aquela outra parte, assim, você vai usar tudo isso todos os meses? Ou, porque no final das contas a gente passa 8 horas sem a nossa família. Todos os dias. A maior parte da sua vida. A maior parte da nossa vida. São as pessoas que a gente mais quer estar presente possível. Deixa eu explodir um pouco a sua cabeça. Se você dormir 8 horas por dia, ao longo da sua vida inteira, você vai dormir... Se você viver 100 anos, você vai dormir 30 anos da sua vida. Então, você fica 30 anos dormindo, outros 30 anos você está trabalhando. Os outros 30 anos é o que você fez fora essas outras duas coisas. Entendeu? Então, assim, cara, eu repito muito isso. Não é tudo que eu passo para os meus clientes, tudo que eu passo para os meus alunos, tudo que eu passo para quem eu acompanho financeiramente, não é sobre mercado financeiro. É sobre liberdade. É sobre você ter tempo para estar com quem você ama, para fazer o que você gosta, para você poder ir no restaurante, cara, e sempre ficar preocupado com o outro lado do cardápio que mostra o preço, para você poder pagar um plano de saúde para sua filha e dar dignidade para ela se ela passar por uma necessidade. É sobre isso. Além disso também, e para mim eu gosto muito do lado mais romântico da vida, assim, essa coisa mais... Então, você trouxe uns exemplos muito legais, mas para mim são outros exemplos. Por exemplo, não me preocupar com o tempo que eu passo brincando na cama com a minha filha. Ou, cara, tempo para mim é a coisa mais preciosa, porque é o bem que eu não consigo ter de volta, eu não consigo recuperar um tempo que passou. Minha filha, é muito democrático, né? As 24 horas são as mesmas para você e para mim. Você pode escolher o que você quiser fazer com o seu tempo. Eu podia não estar aqui agora. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, né? Mas às vezes a gente não tem escolha. A gente precisa estar onde a gente tem que estar para que a gente possa fornecer esse tempo para os nossos filhos, né? Para nossa esposa, para nossa mãe, para o nosso pai, né? Então, você falou uma parada lá que eu acho que, para mim, foi uma virada de chave também, porque eu nunca tinha associado dessa forma. Mas, se eu pego 1 hora de dinheiro do meu trabalho, de cada dia que eu tenho, e pego essa 1 hora e coloco ali, eu vou usar depois. Isso aqui. Ou então, eu vou fazer o seguinte, essa 1 hora aqui vai me dar 10 minutos por ano. Essa 1 hora aqui, em 1 ano, me dá 10 minutos. Eu vou fazer isso todo mês. Vou fazer todo mês. Então, no final de cada mês, eu consigo colocar 30 minutos aqui. No final de cada ano, eu consigo colocar aí... não sei, eu não vou conseguir fazer esse cálculo. Mas se você começa a associar isso à ideia de juros compostos, você então... Então, depois de 30 anos, eu tenho... mais 30 anos para poder curtir a minha família sem me preocupar com o tempo que eu vou estar gastando dinheiro, porque o que eu ganho aqui já paga muito mais do que eu ganho com o meu salário, então eu posso só curtir os meus filhos? Cara, mágico. acho que é sobre isso também. E eu só comecei a pensar nisso depois que eu tive filhos, depois que eu comecei a, não sou só eu. Cara, depois que a Antonella nasceu, eu mudei o jeito que eu dirigi. Pra você ter ideia. Eu mudei o jeito que eu dirijo, cara. Também. Então, assim, é realmente um negócio que muda da sua vida. Você vira você não é mais a pessoa principal da sua vida. Você tá com fome? Desculpa o termo. Foda-se. Você vai ter que dar comida primeiro pros seus filhos. Depois você come. E Quantas vezes isso não acontece? Isso. Você tá com sono, não sei o que, não dormir, aí, meu irmão, acorda e vai. Você vai fazer o quê? Não tem outra. Né? Então, assim, eu acho que muito do que você falou tem alguns conceitos aí. E aí, assim, estamos tranquilos de tempo? Como é que tá? Vamos embora. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender um conceito de se planejar financeiramente. Tá? Mas, antes disso, é muito importante as pessoas entenderem que não é quanto que elas ganham.
é o que elas fazem com o dinheiro. Por quê? E isso, estou cansado de ver inúmeros casos. A pessoa ganha 50 mil por mês, faz 50 mil por mês, mas a pessoa gasta 50.500. Ela gasta 51 mil. E, em outro lado, existem pessoas que ganham 3 mil reais. E essa pessoa gasta 2.500. Quem ganha 50 mil e gasta 50.500, empobrece. Quem ganha 3 mil e gasta 2.500, enriquece. Então, não é quanto que a pessoa ganha, é o que ela faz com o dinheiro. Beleza, é a pessoa ter saúde financeira. Ter saúde financeira, óbvio, não vou ser hipócrita aqui, a gente está num país e no mundo, cara, você tem que ter as condições básicas. Não vou falar isso para quem ganha o salário mínimo. Mas, cara, tem que aumentar a renda para conseguir tirar um pouco. Mas a maioria das pessoas vive pegando a renda, depois gastando, ou seja, as despesas, e se sobrar a pessoa investe. Só que, geralmente a pessoa ganha uma vez no mês. Ela recebeu no primeiro dia do mês, vamos supor, quinto dia do mês. Aí ela vai gastar. Chegou no 30º dia, ela vai lá ver, porra, sobrou. Mas ela fala, caraca, eu trabalhei tanto, meu irmão. Aí a pessoa vai lá e se paga. Ela paga um jantar mais caro ou vai ali para uma viagem. Tô merecendo. Pô, trabalhei demais, cara. Tô precisando. Aí vai. Só que se a pessoa simplesmente inverter a ordem de pegar o quanto que ela ganha, tirar uma parte para investir e o resto gastar, cara, ela vai ter outra vida. E é justamente isso. Tem pessoas no mundo que pagam juros e tem pessoas no mundo que recebem juros. Sempre, é unânime, cara. Quem recebe juros é muito mais feliz do que quem paga. Unânime. Por quê? A pessoa tem mais liberdade. A pessoa tem mais tempo. E se a gente for pegar e traduzir, justamente você falou o dinheiro em tempo, sim, quando no primeiro mês você recebe 15 centavos de renda, quando depois você recebe 50 centavos, R$1, você tem que fazer a seguinte conta. Quanto que o cara ganha? Beleza. Divide por quantas semanas o cara trabalha. E divide por quantas horas o cara trabalha por dia. Você vai saber quanto que cada hora é de dinheiro. E aí, a partir disso, você vai começar a metrificar a tua liberdade que você está construindo. Você não vai, da noite para o dia, começar a ganhar o teu salário inteiro de renda porque você fez um investimento. Não é assim. Então, o Luiz Barsi, ele tem cabelo branco. Ele ganha 1 milhão de dividendos por dia. 1 milhão de reais. Ele fez isso da noite para o dia? Não, porra. E outra, o que você acha nos momentos de crise, o que ele fez? Ele não saiu vendendo. Ele saiu comprando de quem estava vendendo. Então, a bolsa é um mercadão que passa o dinheiro de quem está estruturado, de quem sabe, de quem não está estruturado, de quem não sabe o que está fazendo, de quem não tem planejamento, para quem tem. E para quem tem um olhar crítico, sabe aproveitar as oportunidades. Mas, vou falar de planejamento financeiro. Tá? Tudo que a gente está falando aqui é investimentos. Conceitos. Tudo que a gente está falando aqui é investimento. Investimento é um dos pilares de se planejar financeiramente. Para você se planejar financeiramente, tem muito mais coisa envolvida. Certo. Vamos lá. Imagina o seguinte, você quer atingir uma renda passiva lá na frente de 10 mil por mês. Beleza. Guilherme, você vai atingir ela em quanto tempo? Não vai ser com um investimento. Não vai ser em um mês, não vai ser em um ano. Você vai atingir isso aqui ao longo de uma caminhada. Beleza. Vamos supor 10 anos, 15 anos. Beleza. Você não vai fazer um único investimento, você vai ter que fazer vários ao longo desse tempo. Legal. Você tem que entender o primeiro conceito, que os investimentos de hoje, eles são os mais importantes. Por quê? Lembra que eu falei dos juros compostos? Eles vão sofrer o efeito dos juros compostos por 14, por 15 anos. Os investimentos que você fizer lá no 13º ano, 12º ano, vão sofrer esse efeito por 2, por 3 anos. E, de novo, a maior parte do seu patrimônio ela vai vir de juros e não do que efetivamente você contribuiu. Beleza. Então, primeiro pilar de um planejamento financeiro é essa espinha dorsal, que é investir e criar sua independência. Legal. Mas não adianta nada você ficar igual um psicopata, só investindo dinheiro sem curtir tua vida. Não adianta nada você ficar igual um louco. E eu escuto isso muita gente. Porra, uma vez que eu falei quanto que a pessoa precisa juntar e quanto que ela vai atingir e quando ela vai atingir, ela fala, porra, quero acelerar tudo. Aí o cara para de viajar, para de ir no restaurante com a esposa, para de fazer tudo para juntar dinheiro. E ele vai, teoricamente, atingir isso aí com 41 anos, 42. Aí fala, bicho, não tem sentido nenhum. E se você morrer com 39? Você não fez nenhum nem outro. Então é equalizar as coisas. Mas beleza. Os de hoje são os mais importantes. Você vai atingir isso ao longo do tempo. E aí entra um segundo pilar, que é o pilar de proteção. Reserva de emergência, eu tenho que proteger o patrimônio que eu já fiz. Por quê? Se esses aportes aqui, por algum motivo,
esses investimentos, por algum motivo, não existirem ou forem comprometidos, o que acontece com a minha independência financeira? Eu vou amassar e vou jogar no lixo. Ela não vai, eu não vou alcançar ela. Então, eu tenho que ter uma reserva de emergência bem dimensionada. Eu tenho que proteger todo o patrimônio que eu já fiz. E assim, com todo respeito, tá? Eu tenho certeza que o dinheiro que você tem hoje, Guilherme, ele é muito menor do que o dinheiro que você ainda vai juntar. Ou seja, qual que é o seu maior ativo hoje? É você ao longo do tempo. Então, você tem que proteger isso. Beleza, pilar de segurança. E o terceiro pilar é qualidade de vida. Por quê? De novo, não adianta nada você ter um CPF de dinheiro na conta e não ter tempo para curtir com tua filha. Não ter tempo para viajar para onde você quer. Não poder ir no restaurante. Ter que ficar desesperado aqui fazendo conta sobre tudo e tal. Você tem que ter qualidade de vida. Então, é justamente entender o que você quer de curto, o que você quer de médio, o que você quer de longo prazo, para realizar esses objetivos de forma inteligente financeiramente. Por quê? Se você está lá acumulando patrimônio, fazendo investimentos, tal, aí você juntou 150 mil. Você, quero um carro melhor. Quero trocar de carro. Ou quero dar entrada no apartamento. Você, zerar. Se você fizer isso, você está se descapitalizando e está comprometendo sua independência financeira também. Porque você vai sair do zero de novo. E o ponto que você vai atingir vai ser completamente diferente do que você ia. Então, é realmente desenhar isso para conseguir equilibrar esses pilares. Que é você viver com qualidade, pensar lá na frente, tirar uma parte. Então, se você simplesmente inverter renda menos despesa é quanto você vai investir, para renda menos investimentos é quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ter de padrão de vida, tudo isso flui com uma naturalidade muito maior. E, ao investir dentro da espinha dorsal aqui, se você investir com um foco certo e reinvestir e focar em aumentar a tua renda para conseguir aportar mais para acelerar tudo, tudo é acelerado. Que massa, velho. Mas que tipos de investimento eu posso fazer? Boa. Assim, tem ações, tem título de renda fixa, tem título de dívida do Estado. Boa. Tem fundos imobiliários. Agora tem fundo do agronegócio também. Tem o FIAGRO. Nossa, tem apartamento, ouro, Bitcoin, criptomoeda. Assim, caramba. Para onde eu vou? O que eu faço? É o mundo, né? É o mundo. Porque é muito fácil. Acho que tem isso, né? A galera trava muito por ter muita opção, né? Tem muita coisa aí. Para onde que eu vou? E eu acho que para todo mundo que vai ver isso, acho que é importante entender que todas as formas de investimento são possíveis, são boas. Sim. Acho que todas elas. É claro, eu não vou dizer para uma pessoa que nunca investiu na vida, invista em futuros. Pode ser que você ganhe muito dinheiro, mas pode ser que você perca tudo também. Né? A mesma coisa vale para os investimentos de altíssimo risco. Né? Existem os perfis das pessoas. Eu tenho um perfil, você tem um perfil, o Eric tem um perfil, sua esposa tem um perfil. Mas que tipo de investimentos são esses? Assim, quando eu falo de ações, existem tipos diferentes de ações. Tipo, eu sei que tem ação que paga dividendo, mas tem ação que não paga dividendo. Perfeito. Pode falar um pouquinho assim, tipo, legal. Que investimentos são esses? Show. Vamos começar dividindo em duas frentes. Tá? Então, renda fixa e renda variável. Beleza. Pegamos um mundão aí e separamos em dois. Vamos esquartejar aí as coisas. Okay. Então, renda fixa e renda variável. Renda variável, o próprio nome diz, varia. E varia para cima e varia para baixo. Beleza. Tem um mundo aqui dentro da renda variável. Renda fixa, teoricamente, o pessoal acha que eu botar aqui eu saber que lá na frente eu vou ter X. Mas, na verdade, a renda fixa não é fixa. Isso é muito louco. O fixo na renda fixa é o índice, que o pagamento da dívida está atrelado, o pagamento do investimento está atrelado. Mas o índice varia. Então, vamos lá. Dentro de renda fixa, você pode investir num CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, você está emprestando dinheiro para o banco pegar aquele dinheiro e dar como crédito para os clientes dele. Você pode investir num LCI, letras de crédito do mercado imobiliário, LCA, letras de crédito do mercado do agronegócio, e por aí vai. Eles vão pegar esse dinheiro e vão financiar o mercado imobiliário, vão financiar o mercado do agronegócio e vão te pagar por isso. E eles vão te pagar uma taxa. E essa taxa, na renda fixa, ela já é determinada.
Por exemplo, eu vou te pagar o IPCA, que é a inflação, mais 3% ao ano, mais 2% ao ano. Mas o grande ponto é, o IPCA varia. O IPCA os últimos 3 meses foi negativo, a gente teve deflação. Ou seja, a renda fixa não é fixa, ela varia. Segundo, eu posso, dentro da renda fixa, ter um pagamento pré-fixado, que é, Guilherme, eu vou te pagar 10% ao ano. E o pré-fixado, geralmente, ele é muito mais arriscado do que esses que são atrelados a índices. Por quê? O atrelado ao índice ele vai render o que o índice estiver rendendo. Beleza? Então é mais confortável. O pré-fixado, eu vou te falar assim, vou te pagar 10%. Qual que é o teu risco? A inflação ser maior que isso. Vou pagar 10%, é o que você falou no início. Sim. Pagar 10%. Se a inflação for de 15%, estou tomando RED de 5%. Então, existe pré-fixado. Não Pré são todos e que pós-fixado. não são todos que são pré-fixados. Não, dentro de todos esses que eu falei, por exemplo, LCI, LCA, CDB, por aí, títulos públicos, tesouro direto, dentro desses existem as duas formas, tanto de pré como de pós. E híbrido. Para todos os investimentos de renda fixa. Todos. Não sabia. E híbridos, que é um índice mais um definido. IPCA mais tanto, IPCA mais 2, IPCA mais 3, CDI mais 2, CDI mais 3, IGPM mais alguma coisa, INCC mais alguma coisa. Tem de tudo. Cara, mas então isso só para renda fixa. Só para renda fixa. Beleza. Mas assim, simplificando, eu te digo como que eu vou te pagar. Ok. Mesmo que o que eu te disse oscile, mas vai oscilar de acordo com o mercado. Beleza. E aí, dentro da renda fixa, faz sentido eu diversificar. Ok. Principalmente nos formatos de pagamento. Não faz sentido eu ter só pré-fixado. Da mesma forma, não faz sentido eu ter só investimentos atrelados à inflação. Assim como também não faz sentido eu ter só investimentos atrelados ao CDI, que é a mesma coisa da Selic, por exemplo. Então, eu tenho que diversificar, porque essas taxas elas se conversam, elas se relacionam. Mas então, um investimento em renda fixa, ele não necessariamente é um investimento a longuíssimo prazo. Você pode fazer um investimento em renda fixa num CDB pré-fixado tal, mas daqui a 2 anos alguma coisa acontece que não, sei lá, que você vai mudar para outra modalidade de renda fixa, porque essa aqui não vai ser legal. Né? Então é isso também, né? Não é só tipo, vou colocar meu dinheiro lá, esquece esse dinheiro. Porque tem muito... Isso é um dito popular até, né? Muita gente fala isso. Não, o dinheiro que eu coloquei lá, esquece. Tá travado. Tá travado. Ninguém vai mexer nisso. Você tem que acompanhar. Faz sentido acompanhar. Por quê? Muito louco isso também. Mas vamos simplificar. Se você comprou qualquer tipo de investimento de renda fixa, tá? Que vai te pagar, vamos supor, IPCA mais 3. E aí... O mundo foi rodando, a economia foi rodando, o Selic subiu, o juro subiu, a inflação foi lá para cima e tal. E aí, os novos, você comprou você fez esse investimento aqui em 2020. Hoje, os investimentos que estão sendo emitidos, eles estão pagando IPCA mais 6, por exemplo. O que acontece com aquele seu que você comprou lá atrás? Se você for vender ele, se você for liquidar ele, você vai liquidar com prejuízo. Por quê? Ele tinha um preço lá atrás, você pagou R$1.000 nele, por exemplo. Você vai vender para alguma pessoa que queira comprar. Sim. Só que, por que a pessoa vai comprar o seu, sendo que tem um que paga IPCA mais 6, que é bem maior do que o seu? Então, o seu desvaloriza. Então, a renda fixa, ela não é fixa. Isso é muito importante de sacar. Mas tem formas de você aproveitar o todo, tem formas de você se proteger. Mas, idealmente, você tem que acompanhar. Sim, não é botar e esquecer. Óbvio que não tem investimentos que sim, isso é botar e esquecer. Mas a renda fixa ela tem espaço para curtíssimo prazo, como reserva de emergência. Você pode botar num CDB que renda 100% do CDI e tenha liquidez imediata. Você pode botar para curto prazo, eu quero trocar um carro. Para médio prazo, eu quero daqui a não sei quantos anos dar entrada numa casa, quero comprar não sei o quê. Para longuíssimo prazo, eu quero que isso aqui vire minha aposentadoria daqui a 20 anos. Que paga cupons semestrais, por exemplo, paga um rendimento semestral. Enfim, dá para você estruturar tudo dentro de renda fixa. Mas o grande ponto eu não vou ter tudo só em um índice. Eu não vou ter tudo só em uma classe dentro da renda fixa. É importante eu diversificar. E também, seja a pessoa mais conservadora que existe no mundo. Não faz sentido ela ter todo o dinheiro dela em renda fixa. Porque muitas vezes o maior risco que ela corre é ela não correr risco. Justamente por causa da inflação. Inflação, você tem muitos outros fatores que... A inflação é o principal, porque
os ativos de renda variável, eles são ativos, geralmente, que produzem mais do que o de renda fixa. Por exemplo, aqui a gente tem empresas que geram produtos, que vendem produtos, que prestam serviços e por aí vai. E vamos supor que se eu sou acionista da M. Dias Branco, que é uma empresa, cara, que tem biscoito, macarrão, tudo, essa empresa ela é muito mais capaz de repassar a inflação para o consumidor do que uma renda fixa. Entendi. Entendeu? Então, pô, quando dá a crise, ela vai sofrer? Vai sofrer pra caramba. A renda fixa não vai. Mas no longo prazo, de novo, o mundo tende ao caos, mas o negócio anda. No longo prazo, quando o negócio tende a voltar, se a empresa ainda é sólida, se ela é perene, se ela tem uma resiliência para passar por esses momentos, ela vai ser muito melhor para repassar a inflação e botar isso dentro do seu bolso, porque você, como sócio dela, você vai receber, do que se você tivesse botado seu dinheiro numa renda fixa. Sim. Entendeu? Sim. Então, mesmo a pessoa... Cara, eu sou ultra conservador. Faz sentido o cara ter um pouquinho de renda variável. Até porque dentro de renda variável existem as empresas Um outro sólidas, mundo. né? Tipo, existem... deixa eu pensar aqui... energia, necessariamente, a gente sempre vai consumir mais energia. Nunca vai consumir... a gente nunca vai consumir menos energia. A gente nunca vai produzir menos esgoto. A gente nunca vai... Não sei, eu não consigo pensar em outras agora assim, mas Perfeito. eu sei que, por exemplo, são setores de rendas, né? Tipo, ações dessas empresas, elas são ações que elas, no longo prazo, elas tendem a valorizar sempre. Perfeito. Né? Existe uma tendência, no longo prazo, que elas valorizem bastante. Bastante não, bem. Né? E assim, existe risco, claro, óbvio, mas é um risco menor, né? Certamente. Dentro da bolsa, igual você falou, tem empresas que não distribuem dividendos. Por quê? Porque elas estão crescendo ainda. Então elas pegam o dinheiro que ela distribuiria para os acionistas e ela reinveste no negócio para potencializar. Mas existem sim alguns setores que são, como se pode dizer, a prova de turbulência ou a prova de crises. Tá? Não que eles não sofram, eles vão sofrer, mas muito menos do que outros setores. Okay. Porque dá para dividir também dentro da bolsa, dentro de ações, em dois tipos de ações. As ações que são cíclicas e as não cíclicas. Cíclicas, por exemplo, você vai falar de bens de consumo, você vai falar de petróleo, de commodities, óleo e gás e por aí vai. Por quê? A commodity, o petróleo, ele depende, cara, da demanda global. Ele depende do preço do petróleo, ele depende do dólar. E isso está totalmente de acordo com os ciclos da economia. Então, quando vier uma crise ou quando tiver um ciclo de alta ou um ciclo de baixa, isso aqui vai ser aquecido. Vai ver mais sobe e desce. Aqui do outro lado, se você olha para as não cíclicas, vou listar aqui 3 setores, tá? Empresas que trabalham com dinheiro, ou seja, setor financeiro, empresas que emprestam dinheiro. As pessoas sempre precisam de dinheiro. Ela sempre vai trabalhar. Igual você falou, energia. A gente está sempre consumindo energia elétrica. Não tem para onde ir. Saneamento básico. A gente sempre vai produzir cada vez mais. Então, são 3 setores que tendem a passar por crise com uma resiliência muito maior do que setores cíclicos. Por quê? Ele pode até sofrer no valor da cota, no valor do papel. Mas o lucro dele não vai oscilar tanto quanto o lucro dos cíclicos. Por quê? A galera continua consumindo energia, continua gerando esgoto, a galera continua pegando dinheiro. E muitas vezes, em crises, setores se beneficiam. Exemplo, o setor financeiro, quando está em crise, a Selic sobe pra caramba, bomba. Então, cara, tem oportunidade em todos os momentos. Momento de baixa, momento de alta, tem que saber montar aquilo ali tudo. E saber ver ali e ir fazendo, de acordo com o seu próprio perfil. Né? Não correr mais risco do que aceita tomar. Isso é uma coisa que geralmente acontece. Sim. A galera monta a carteira e tal, e vai lá, a primeira queda, a pessoa, meu Deus, isso aqui não é para mim não. Aí muda completamente. Só que lá na frente ela deixa de ganhar um tanto, sabe? Simplesmente por esse susto. Então, inclusive, assim, quem fala, eu gosto de renda variável e tudo, eu gosto quando a pessoa já passa por um momento turbulento, porque ela já ganha casca, entendeu? Ela já entende como o negócio funciona. E a bolsa, de tempos em tempos, ela cai 20%, 30%, 40%. Sim.
Mas de tempos em tempos também ela se multiplica por 30, por 20, por 15 vezes. Tá? A gente já teve alguns grandes ciclos, estão dizendo aí no mercado, e faz sentido a gente olhar para isso, que a gente está prestes a entrar num próximo grande ciclo. Pode ser agora, pode ser um pouco depois, porque lá fora está muito turbulento, fora aqui dentro eleições. Então não tem nada trivial aqui que a gente está falando. Sim. Mas tem sim setores que passam com mais resiliência, independente do momento. Tá. Então, além de ações, que outros investimentos em renda variável existem? Boa. Assim? Aqui existem... Que assim, você falou... Fora já existem várias classes. Tá. Falei renda fixa e renda variável. Porque eu não consigo comprar tipo assim, eu compro a ação de uma empresa, eu compro ação de empresas, na verdade, né? Beleza. Eu compro título em renda fixa, eu compro títulos de dívida, ofereço crédito para banco, como você bem falou. Mas tem muitos outros, né? Falou em petróleo, tipo, como que eu compro ouro? Como que é? Aí tem também fundo. Quando eu comecei a investir, a primeira coisa que eu fiz foi, preciso descobrir aonde que eu compro essas coisas. Entrei no site da XP, se eu não me engano, foi o meu primeiro contato, assim. E aí eu, criei uma conta na XP e tal, entrei lá. Aí fui ver, perdidaço. Não tava, olhava as coisas assim, não fazia sentido nenhum. Quanto que rendeu nos últimos 12 meses? Tanto. Legal, então parece que eu vou ganhar um dinheiro aqui. Aí vejo uns vídeos, nada disso que eu estava pensando. Aí, enfim, tipo assim, tem muitas coisas. E, por exemplo, lá na XP, particularmente, eu lembro que eu não encontrei nada que... pelo menos eu não tinha capacidade de buscar, pelo menos, a informação de como comprar ouro, como investir em commodity, ou como que é isso, né? Então, beleza. Não, mas tem um fundo aqui que investe em startups de tecnologia. Isso aí eu consegui encontrar. Massa. Eu fui ver lá assim, merda. Né? Negócio ali cresceu 1% no último ano. Falei, caralho, 1% da hora, que merda. Beleza. Vai chegar em algum lugar essa história. Ano passado, eu esqueci completamente da minha carteira na XP. E eu tinha uns 5 mil reais lá, mais ou menos. Sendo que 2 mil reais estavam nessa carteira de small caps, de um fundo de small caps lá, que são essas empresas na área de tecnologia e tal. Esses 1.000 reais que eu tinha viraram 1.500 reais, cara, em 1 ano e meio. E eu fiquei se botado 1 milhão, era 1,5 milhão. Eu fiquei, caraca, mano. Porra, cara, e eu tinha tirado todo o meu dinheiro da XP porque eu descobri outras formas de investimento. Eu fui curtir a cripto, o Bitcoin, eu dei uma viajada geral, assim, para explorar também, para conhecer, porque eu tava descobrindo e tal, me empolguei demais, perdi demais. Mas foi muito massa, assim, ter conhecido. Mas eu não tenho ideia quando você fala assim, não, existem uns investimentos lá de fora. O que você tá falando, cara? Como que é isso? Como que é isso? Boa, beleza. Vamos separar, vamos por partes. Fundos, pode ter fundo de tudo que você imaginar, cara. Posso ter um fundo que investe em startup. Posso ter um fundo que investe em comprar participações de empresas do segmento X. Tá, mas o que é fundo? O fundo, cara, é o seguinte, pode juntar eu, você e Eric. A gente fala, cara, vamos juntar nossa grana aqui e pegar essa grana e investir em outros lugares. E esses lugares indo bem, valorizando, ou então vamos emprestar esse dinheiro para outras pessoas. Essas coisas dando certo, a gente ganha mais. Mas qualquer pessoa pode fazer um fundo? Qualquer pessoa pode fazer um fundo, mas tem que ter um gestor. E o gestor tem que ser credenciado. Tá. Aí vai. E você ter um fundo envolve custos. Ok. Então, assim, por exemplo, qual a vantagem de um fundo? Vamos supor, se você fosse sozinho investir em ações, sei lá, que são muito caras, ou investir em venture capital, empresas privadas e tudo, cara, você tinha que chegar lá e oferecer uma baba. Um fundo, como ele pega dinheiro de milhares de pessoas, ele consegue te oferecer isso por muito menos. Tá? Exemplo, um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário ele pega o dinheiro de vários cotistas, de vários membros, e compra imóveis, constrói imóveis, vende e compra imóveis. E a gente não está falando de uma casa,
gente está falando, cara, de um prédio, a gente está falando de um shopping, a gente está falando de um galpão logístico, de um centro de distribuição, de uma indústria. Então, assim, você, pessoa física, conseguiria construir um shopping? Sei lá, vamos supor que você é rico pra caramba. Conseguiria. Mas mesmo assim, você ia botar muito capital em um único empreendimento. O fundo não, você consegue diluir isso. Você consegue ter uma diversificação um pouco maior e melhora a sua relação de risco e retorno. Tá? Então, essa é a classificação de um fundo. É um pote em que várias pessoas botam dinheiro e decide-se ali o que vai fazer com esse dinheiro. O gestor do fundo decide. Tem fundo de cannabis. Tem fundos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Igual você falou aqui, vamos lá. Tem Fiagro, que é um fundo que investe no agronegócio. Compra terras, vai plantando, vai... oferece crédito. Grado, oferece crédito, tudo. E lá fora, por exemplo, você pega os REITs, que é como se fossem os primos dos fundos imobiliários aqui do Brasil. É real estate. Tá? Lá tem REITs de tudo que você imaginar. Tem REITs de outdoor, para você ter ideia. Caramba. Tá? Tem REITs de aluguel de casas, igual você vê em filme, aquele ou for sale ou for rent, assim, sabe? Aquelas placas lá, bem americano mesmo. Tem fundo só daquilo. Entendeu? Então, cara, o fundo, ele cabe... O que você tiver de criatividade aí, um fundo pode fazer. Existem ações. Então, ações Fundo de ações, como se fosse... Não, aí eu já estou saindo de fundos. Uhum. Existem fundos de ações, existem fundo multimercado, que pode fazer uma mescla de ter ali dentro ações, ter renda fixa, ter investimentos no exterior, ter dólar, ter ouro e por aí vai. Agora, saindo de fundos, existem ações, e as ações são partes de empresas. Eu pego uma empresa, eu tenho um valor aqui de R$1 milhão. É o valor que eu tenho perante o mercado. Legal. Eu vou fatiar isso aqui em 1 milhão de cotas. Porque eu quero ter 1 milhão de sócios. E os sócios vão negociando entre si. Aí tem um sócio que pode comprar de outro, então o sócio tem 10 ações, 10 cotas e por aí vai. É a menor parte de uma empresa, digamos assim. Ok. Beleza. Dentro de ações, cara, você tem empresas de todos os setores que você for imaginar. E você tem ações brasileiras e ações americanas, e ações de outros países e por aí vai. Dentro de renda variável também, eu posso investir em algum índice. Por exemplo, ouro é um índice. É o preço de ouro. Do ouro. Okay. Eu não necessariamente preciso comprar o ouro. Tem uma barra de ouro lá em casa, entendeu? Petróleo é índice, então? Petróleo. Vou investir no índice, no preço do petróleo. Soja é índice também? Também posso investir. Posso travar mercado futuro. Tem inúmeras estratégias. Tá? Mas eu gosto de dividir. Aí você tem fundos cambiais, você tem câmbio, você pode investir em dólar. Tá? E você pode investir num índice que replica o preço do dólar. E por aí vai. Eu gosto de dividir, agora, somando renda fixa e renda variável. Eu gosto de dividir o mercado financeiro em algumas classes. Tá? Você tem ações, você tem juros, você tem inflação, você tem ações americanas, ações em inúmeros países, você tem parte imobiliária, que entra fundos imobiliários, que entra REITs, você tem câmbio, você tem ouro. O grande pulo do gato é que todas essas conversam. Elas têm correlação entre si. Por exemplo, se você vê lá a Selic subindo, a taxa básica de juros, você vai com certeza ver os fundos imobiliários caindo e a bolsa caindo. Porque elas têm uma correlação negativa. Tem várias justificativas. Se você vê, por exemplo, um momento de crise, igual a gente viveu em 2020, pandemia, março de 2020, lockdown, bolsa americana, bolsa brasileira, tudo despencou. Sim. O que subiu no primeiro semestre? Ouro e dólar. Ouro subindo no primeiro semestre, se eu não me engano, na casa dos 40%, 30 e poucos, 48%. Por quê? É cíclico a economia. Então, nesses momentos em que os ativos reais, que são os ativos de renda variável geralmente, que produzem imóveis e empresas e tal, quando eles caem, as pessoas se apegam a ativos que têm um valor intrínseco. Por exemplo, ouro, câmbio, moeda forte e por aí vai. Então, você não vai ter todo o seu dinheiro em ações. Muito menos em ações só brasileiras. Você não vai ter o seu dinheiro dentro de ações só em ações do setor financeiro. Por exemplo, eu vou diversificar, né? Aí o cara compra ações do Itaú, compra ações do Banco do Brasil, compra ações do Santander, do Bradesco. Todo o setor financeiro. Elas têm uma correlação fortíssima. Se uma subir, provavelmente todas vão subir. Óbvio, cada um tem sua peculiaridade ali do negócio, né? Mas se uma subir, tem uma chance grande de todas subirem. Porque tem algum fenômeno acontecendo que beneficiou todas. E isso quer dizer que, se uma cair, vai cair tudo. Então, a gente tem que ter
parte em ações, parte em ativos que vão segurar a ponta quando isso aqui sangrar, parte em fundos imobiliários, parte... botar os ovos em cestas diferentes. E as cestas em carroças diferentes. Quando você fala carroça, você fala setores. Geografia, setores, Tá. não deixar tudo aqui no Brasil, faz sentido ter lá fora também. Eu não preciso fazer isso necessariamente tendo uma conta lá fora, posso fazer via Brasil também. Tá? Então, assim, cara, não precisa ser um gênio para você investir de forma inteligente, para você ter resiliência, para você ter uma relação de risco-retorno saudável. Tá? Mas eu acho que não quero ficar aprofundando muito como se fosse um negócio de economia aqui, né? A gente ficar falando de todos os tipos de investimentos que tem, porque, cara, realmente é o mundo. Mas, assim, literalmente, não existe almoço grátis. O almoço grátis é você diversificar. Diversificar não é pulverizar. Não é você pegar e sair comprando tudo, de tudo, sem saber o que está fazendo. Okay. Tem uma estratégia. O que está acontecendo no mundo? Vou ter uma macroalocação dentro disso. Vou ter uma parte em ações, parte em fundo imobiliário. Ok. Quais fundos imobiliários? Nesses setores. Quais ações? Nesses setores. E dentro dos setores, você vai dando um zoom, entendeu? Você começa a olhar para tudo. Beleza. Meu perfil, o que eu quero, não sei o que, o mundão está aí. Vou ter tanto aqui, tanto aqui. Só que dentro daqui, você vai ter várias outras bolinhas. Então, você dá um zoom aqui. Beleza, vou ter tanto nessa parte, tanto nesse setor, tanto nessa classe, por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Então, é interessante você começar montando, primeiro, vindo de você. O que eu quero atingir, qual é o meu perfil, o que eu tolero, qual o prazo que eu tenho, se eu tenho responsabilidade financeira em casa, se eu tenho dependente financeiro, se minha empregabilidade é boa ou não é. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você saber quanto de liquidez que a pessoa precisa, para saber o risco que a pessoa pode correr. Aí depois disso você vem aqui para as opções. Para o que eu posso investir no mercado financeiro? Beleza, eu vou botar tanto nessa parte que é renda variável, tanto nessa parte que é renda fixa. Dentro de renda fixa, quanto que eu vou botar em pré-fixado? Quanto que eu vou botar em pós-fixado? Dentro de pós-fixado, quanto que eu vou botar em IPCA, inflação? Quanto que eu vou botar em Selic? Quanto que eu vou botar em CDI? E aí vai. Dentro de pré-fixado, quais prazos eu vou botar? E outra, quais tipos de ativo? Vai ser LCI, vai ser LCA, vai ser CDB, vai ser Tesouro Direto e por aí vai. Renda variável. Quantos por cento vai ser Brasil, quantos por cento fora? Beleza. Depois disso, quantos por cento que eu vou botar em ações? Quantos por cento de fundos imobiliários? Okay. Dentro de ações, quantos por cento do setor financeiro? Quantos por cento do setor de commodities? Quantos por cento do setor agrícola? Quantos por cento... E aí vai. Uau. Parece muito complexo, mas uma das grandes vantagens que a gente tem aqui no Brasil, especificamente, é a seguinte. Você vai para o mercado americano, você vai ter lá listado na bolsa 5 mil empresas. Uhum. Aqui no mercado brasileiro a gente tem 500. Ou seja, você consegue, com um direcionamento minimamente certo, feijão com arroz, saber fazer as 4 operações básicas da matemática, você consegue chegar num filtro com um número muito pequeno delas e conseguir montar uma carteira eficiente. E a partir daí, cara, você vai acompanhando e vai comprando. Vai aumentando seu patrimônio, aumentando sua renda. Então, digamos assim, eu não preciso investir não é sobre investir nas 500 empresas que existem na Bolsa de Valores, é sobre investir nas 50 certas. Exato. E outra, você não vai acertar as 50. Porque vai ter uma lá, você não controla tudo. Uhum. E, cara, o mundo é muito dinâmico, os setores são muito dinâmicos, as empresas entram, saem, tudo. Óbvio que tem empresas mais resilientes, mais sólidas, mais perenes, que têm uma vantagem competitiva, têm mais resiliência. Mas vão ter empresas que não vão dar certo. Por isso você tem que diversificar. E, ao mesmo tempo, vão ter empresas que vão, multiplicar. E essa multiplicação vai pagar, ainda vai sobrar uma que falhou, por exemplo. Então, a diversificação ela vem justamente daí. E por isso que é importante entender os tipos das empresas, porque tem empresas que te dão um risco maior disso acontecer e empresas que te dão um risco menor disso acontecer. Então, é igual você montar, escalar um time de futebol. Você não vai botar lá 11 Neymar, se você pudesse, né? Sim. Multiplicar. Não faz sentido, porque o Neymar é ruim no gol. Você não vai botar lá 11 Messi. Não vai. Porque o Messi não faz tudo bem, entendeu? Uhum. Então, cara, você tem que ter a empresa que vai ser o goleiro. Você tem que ter os papéis que vão ser ali meio de campo. Você tem que ter o centroavante, tem que ter o zagueiro, tem que ter o atacante. Isso é montar a carteira, cara, de maneira inteligente, entendeu? Parece muito complexo, mas não é. Se você tiver, assim, cara, o básico do básico de um direcionamento e de conseguir avaliar, a empresa tem um endividamento baixo? Bacana. Como é que está o histórico de rendimento da empresa? A empresa vai aumentando os lucros dela ou não?
Porque eu estou falando de um negócio, então eu quero que o meu negócio lucre. Se o negócio não lucrar, não vai subir. Então tem que acompanhar isso. Distribui dividendos ou não distribui? Porque se eu quero uma empresa que cresça, não faz sentido ela distribuir dividendos. Então eu tenho que alinhar minha expectativa. Sim. Entendeu? A governança é boa? Ou seja, as pessoas que estão governando elas são pessoas que fazem sentido, que eu quero ter como sócios? Ou, para mim, ter o governo como sócio é uma coisa ruim, eu não quero investir nessa empresa? Pode ser um filtro. Tá? A gestão dela é boa? São alguns dos critérios que fazem sentido avaliar para você conseguir fazer um investimento para minimizar cagadas. Ninguém tem bola de cristal. Se tivesse, cara, as pessoas que prometem muita rentabilidade ou as pessoas que têm dinheiro iam multiplicar. E não é bem assim. É um caminho muito amplo, né? É difícil a gente mirar num lugar e falar, não, eu vou por aqui. Porque não é sobre isso, né? O caminho não é uma linha reta quando você está falando da forma como você vai alocar o seu dinheiro. Porque assim, não é alocar o seu dinheiro, você vai alocar. Você vai retirar, você vai mover ele eventualmente. É sobre você construir esse hábito de estar, olhando e observando as melhores oportunidades. Porque como você falou, como a gente estava falando lá no início, né? Agora o mercado está tudo caindo, está tudo sangrando, a gente tá ali, tá todo mundo fugindo. Mas essa é a hora de eu pegar e fazer uma alocação num ponto estratégico, né? De tomar uma decisão que digamos, fisiologicamente no meu corpo parece a coisa mais errada a se fazer. Mas pode ser a diferença entre eu conseguir um bom resultado no final desse ano. E outra, um grande ponto, uma carteira, investimentos bem feitos, quando você passar por momentos igual agora, que a gente está passando, de eleição, crise e tal, são investimentos que não vão precisar que você mude alguma coisa. Investimentos bem feitos vão te dar resiliência para passar por tudo que estiver acontecendo no mundo em qualquer momento. Se chegou uma crise, se você está beirando uma eleição, você olhar para sua carteira e falar, caraca, tá tudo errado, eu tenho que mexer aqui, mexer acolá, você investiu errado. Ou você não seguiu a estratégia certa do seu perfil, ou não seguiu a estratégia certa de alocar. Então a gente tem que manter o simples, a gente tem que buscar uma relação de risco e retorno saudável. Por exemplo, uma carteira que rendeu 20% ao ano, ela é boa? Não sei. A que preço? Ou seja, a que risco? Vamos supor, uma carteira que rendeu 20% com um risco, ou seja, com um desvio padrão de 15%, e uma carteira que rendeu 17%, ou seja, menos que a outra, mas com um risco de 3%, essa aqui que rendeu 17%, ela é muito, mas muito melhor do que a de 20%. Sim. Entendeu? Então, a otimização e a alocação inteligente, ela te permite isso. Você, cara, independente do cenário, porque, de novo, é cíclico. Sim. A gente vai ter, cara, subida e descida de juros sempre, pro resto da humanidade. A gente vai ter injeção de dinheiro na economia sempre, pro resto da humanidade. A gente tem que entender isso e se posicionar de maneira inteligente. Vamos fazer um corte aqui, rapidão. Deve estar... Vitinho, cara, muito obrigado, velho. Foi um papo muito massa. Aprendi pra caramba. E você me trouxe, na verdade, novas camadas de compreensão e interpretação do que eu já estava buscando mesmo aprender. Pra mim foi um papo muito rico, aprendi coisa pra caramba. Minha admiração por você só cresceu. Eu acho que é uma informação que a gente precisa passar para frente mesmo. Não é só sobre todo mundo precisa investir, velho. É sobre o tempo que a gente está comprando lá na frente. A gente tem que parar de olhar para investimento como forma de não é sobre ficar rico, é sobre viver melhor, é sobre ter mais tempo, é sobre escolher ter a liberdade que a gente quer ter para nossa família, para a gente mesmo, se for o caso. Perfeito. E aí, assim, para aproveitar esse finalzinho, eu queria fazer um bate-pronto com você e vou listar, tem umas ações que a gente listou aqui e eu quero só que você escolha entre uma ou outra. Ou se você puder dizer o porquê também, é sempre bom. Beleza? Tá, bora. Tem que ser... Beleza, na lata, vai. Vou falar, Bora. Petrobras ou PetroRio? PetroRio. Santander ou Sul América? Santander. Magalu ou Taurus? Isso aí tá... Taurus. Bradesco ou Itaú? Bradesco ou Itaú? Essa é boa.
Vou de Itaú. Itaú? Por quê? Cara, dá pra ter as duas Aham. na carteira, dá pra ter as duas, mas eu prefiro os múltiplos do Itaú. Ok. Taesa ou Transmissão Paulista? Taesa. Taesa. Putz, eu gosto muito da Transmissão Paulista. Taesa. Ela paga bons dividendos. Você tem que ter uma. Tem. Você teria a Transmissão Paulista. Sim. Boa, eu tenho as boa. duas, mas eu gosto mais da Transmissão Paulista. Não, eu ia de Taesa. Taesa. Sanepar ou Copasa? Sanepar. Copel ou Energias do Brasil? Porra. Copel. Engie ou Eletrobras? Essa tá fácil. Engie. Óbvio. Engie. Massa, velho, massa. E tem alguma ação, tem alguma empresa que tenha, assim, brilhado mais, assim, no horizonte, que você tenha... Fala, puta, cara, essa empresa tá massa, assim. Tipo, uma boa oportunidade, legal, pá. Antes de qualquer coisa, um disclaimer, isso aqui não é dica de investimento, isso aqui não é... A gente não tá fazendo nada do tipo. É uma Opinião Uma própria opinião, aqui. exatamente. E outra, uma coisa que eu falo, que eu gosto de repetir. Cara, a galera que tá assistindo essas coisas e outros conteúdos desse tipo, assim, sobre mercado financeiro, sobre ações e tudo, cara, a pessoa tem que entender que ela é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso financeiro dela, entendeu? Se ela ouviu falando aqui, porra, porque eu vou investir isso. Beleza, pra mim pode fazer sentido, mas pra ela pode fazer sentido nenhum. Nenhum, porra. Cara, eu crio minha carteira de ações desde 2007. Eu tenho a planilha com todos os meses que eu investi desde lá. Entendeu? Eu nunca falhei nenhum mês. Então, assim, eu posso correr um risco que certas pessoas não podem. E se eu pego um negócio aqui e falo, pô, porque eu gosto das ações da Engie. Aí um cara vai lá e compra e dá merda, aí o cara depois vem reclamar comigo. Então, assim, cara, assuma você aí que está assistindo a gente a responsabilidade, as rédeas do seu próprio sucesso ou do seu fracasso financeiro. Não bota a culpa na gente, não. Disclaimer dado, tá? Acho que isso. Acho que é por aí. Qual que é? Mas, cara, eu tenho uma ação que eu gosto muito, tá? Que é as ações da WEG. Gosto muito. Ela tem a maior planta de motor de baixa tensão do mundo. Ela é um monstro de motores e de o que mais você for pensar, assim, de ponta a ponta de consumo de energia. Tá? Então, assim, várias das coisas que você usa no dia a dia, você tem a assinatura da WEG ali e nem sabe. Você liga, sei lá, o liquidificador da sua casa, motor da WEG. Você vai ali num posto de gasolina, você vai ver um monte de bandeirinha ali da WEG, logo da WEG. Você vai lá numa usina fotovoltaica, numa usina eólica, tu vai ver lá WEG. Tá? Então, assim, cara, eu gosto muito, acho que ela tem muitas vantagens competitivas. Ela está numa relação preço sobre lucro ali que você tem que ficar um pouco atento, mas é uma baita de uma empresa. Tá? Se cair, a responsabilidade é tua e a culpa é tua de quem investir. Acho que a primeira pergunta que você fez de Petrobras ou PetroRio, uma das empresas também que eu venho me posicionando tem um tempo é a PetroRio. Petrobras também é uma baita de uma empresa, mas olhando governança, quem que está como sócio ali para você também, PetroRio tem um potencial de crescimento bem expressivo também. E, no meu ponto de vista, tem uma governança, uma gestão e um controle que eu, como investidor pessoa física, prefiro ter do meu lado, porque impede ali certas mexidas com um simples dedo, entendeu? De alguém. Sim. Então, é uma empresa também que eu estou gostando bastante. Cara, legal que você falou dessas empresas. Mas como que eu posso aprender a investir? Boa. Assim, eu entendo que é uma coisa que você sabe fazer, uma coisa que você faz, inclusive, você ensina as pessoas, mas como que eu posso buscar aprender mais sobre isso e tomar decisões melhores? Boa, perfeito. Cara, eu sou... Inclusive, foi uma das coisas que me motivou a ter começado, assim, sabe? Porque eu trabalho... Minha principal atuação é com gestão ativa mesmo, de recursos. Então, a pessoa me procura para eu desenhar o planejamento financeiro dela e gerir os recursos dela. Onde que eu ganho? Eu ganho em cima do patrimônio. Tá? Então, eu ganho em cima do que eu estou entregando de resultado. Pronto. Então, é um alinhamento de interesse muito forte. Por quê? Eu quero que o patrimônio da pessoa cresça. Porque se crescer, eu vou ganhar mais dinheiro. Tá? Então, os meus atendimentos, eles são, cara, longevos, de longo prazo. Eu acompanho as pessoas a vida, assim, sabe? Mas o que me motivou realmente a vir atrás disso é porque a galera não tem um parente, não tem um tio, não tem um professor que pegou na mão e falou, cara, você tem que aprender sobre dividendos, você tem que aprender sobre renda passiva, sobre juros compostos. Ninguém ensina isso.
E hoje, no mundo, a gente é bombardeado por... Cara, você sabe disso, informação de tudo que é lado, algumas boas, algumas com uma intenção um pouco ruim. Eu atender alguém com 50 e poucos anos, com 60 anos, é uma coisa. Mas, cara, eu conseguir ajudar quem está vindo também é outra coisa que vai ter um impacto, olhando utopicamente, né, para o Brasil, para o nosso país, para nós todos como sociedade, eu acho que muito grande. Então, eu botei minha cara aqui realmente nas redes sociais e comecei a compartilhar conteúdo muito porque eu sentia que os meus clientes, as pessoas que eu acompanhava, precisavam disso. Porque elas sempre vinham com muitas perguntas, mesmo com o meu acompanhamento, muitas dúvidas e, cara, mais esclarecimentos, as pessoas começam a tomar gosto e querendo entender cada vez mais, igual você comentou. E eu falei, cara, um jeito de eu otimizar meu tempo vai ser eu ter uma rede social. Porque aqui eu vou poder falar e todo mundo que já é atendido por mim vai poder ver lá. E outra, atinge outras pessoas também, legal. E aí disso, tem uma metodologia que eu implemento para mim. Eu implemento, veio também do meu avô isso. E eu passo e estruturei isso com uma curadoria e com um método que eu chamei de financeiramente imortal. Então eu criei um curso em que eu ensino as pessoas, e o nome do curso é Como se tornar financeiramente imortal. E de onde vem isso? Você tem sua renda e você tem sua despesa. E se você pegar sua renda ativa, que é você trabalhando, e investir parte dela, você começa a gerar uma renda passiva. E o financeiramente imortal é justamente no momento em que a sua renda passiva ultrapassa as suas despesas mensais. Ou seja, independente de quantos anos você viver, dinheiro não é um problema para você. Porque todos os seus gastos vão ser arcados só com seus investimentos. E aí é o termo financeiramente imortal. Então, criei isso, empacotei num método, eu compartilho isso, disponibilizo isso para quem quer aprender. Tem vários alunos lá, centenas de pessoas já impactadas. E, recentemente também, eu desenvolvi um novo produto que chama Dividendos de Pai para Filho. Eu criei por vários incentivos de várias pessoas que seguem lá já o perfil. Vitor, compartilha sua carteira e tudo. E assim, eu pessoalmente, eu não quero abrir meu patrimônio para os outros e para todo mundo ficar... Cara, eu quero andar na rua e tudo tal. Sim. Não que eu seja um trilhardário, mas... Sim. Enfim, é uma coisa, cara, íntima, né? Sim. Mas eu criei uma carteira pública em que eu compartilho todas as etapas, passo a passo, e vou fazendo os investimentos todo santo mês, que eu chamei de carteira das crianças. Tá? Então, eu criei uma carteira para a Antonella e para o Felipe, que são os meus filhos, para eu não ter que pagar nada deles. Esse é o intuito. E mais do que isso, eu quero provar para as pessoas que isso é completamente possível. Os aportes que eu faço mês a mês são aportes completamente viáveis para todas as pessoas. E assim, a carteira tem menos de um ano e já está gerando R$200 por mês de dividendos. E, cara, imagina daqui a pouco. Né? Então, quem olhar daqui a alguns anos, estiver entrando lá alguns milhares de reais, vai falar, porra, mas tu começou com muito. Não, eu comecei do zero, na carteira pública, para comprovar para as pessoas que o método funciona, que se você tiver um mapa e seguir, o único lugar que você pode chegar é realmente ter a liberdade, é realmente se tornar financeiramente imortal. Então, eu disponibilizo isso para quem quiser estar do meu lado e acessar também. Fora isso, tem um canal no YouTube, que, cara, tem lá todo o conteúdo gratuito, eu compartilho muita coisa. Aconteceu algum fenômeno econômico, alguma coisa tal, eu vou lá e comento, gosto sempre de estar compartilhando. E o Instagram, todo dia, minha vida é aberta lá. E fora isso, cara, tem muitas fontes de informação legal assim no mercado, sabe? Para quem está querendo começar. YouTube, bicho, é um mundo à parte, um universo. Você vai entrar ali, o que você pesquisar, você vai encontrar. E aí você tem que ter uma certa curadoria. E principalmente no mercado financeiro, é bom você ter um direcionamento confiável de realmente de onde que está vindo aquela fonte de informação. Tá? Então, minhas redes sociais é @Vitor Craveiro. O canal do YouTube é o Canal dos Milionários. Quem quiser ir, fica à vontade. Vai ser um prazer ter a galera ali acompanhando. A gente vai colocar na descrição aqui do episódio. Vocês podem clicar e acessar. Pô, muito obrigado, cara, pelo papo. Muito obrigado tô feliz demais pelo valor que você aqui. Trouxe aqui para o nosso material. Bom demais. Espero que essa seja a primeira de outras vindas. Só convidar, cara. Vai ser um prazer. Massa. Estamos aí, portas abertas. Vamos nessa. Obrigado, galera. Valeu, gente. Ixi, bati aqui.